Direct Response é uma briga. O gateway não quer você lá, a fonte de tráfego não quer você lá. Deu ser ruim. Eu odeio. Mas se você tá automatizando o processo errado, você só tá fazendo algo Então tá errado. escalando merda. Então se eu te falo A, você pode entender Z. Pô, ninguém é um MIT que gênio do tabula. Cara, obviamente aquela pessoa, o que ela teve? Tempo de tela. Mas o quanto que tu já escalou de faturamento dentro desse mercado? Cara, uns 70 milhões. Então o Newsbreak a gente não... Ele era positivo, lucrativo, mas não era escalável. Às vezes um copywriter pleno equivale por 3 copywriter plenos. Os gestores de tráfego são a linha de frente, são a infantaria. Então o all-in não é pra todo mundo. E não é pra todo momento. A natureza do negócio é te dar problema. O balanço da carroça que as melancias se ajeitam. Gui, quando que tu realmente começou a utilizar IA na tua operação e o que que realmente mudou? Porque muita gente utiliza e diz, eu tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, e no fim das contas é meio que uma hype dessa parada. Mas o que que mudou a IA dentro da tua operação de DR? Eu acredito que a gente conseguiu começar a tomar melhores decisões porque as informações elas estavam mais bem organizadas. Tá. Eu até fiz uma call com um especialista em IA que ele disse exatamente isso. Que a IA ela funciona melhor para organizar informações, mas não necessariamente para tomar as decisões. Perfeito. Eu já cheguei a cometer esse erro de querer usar IA em tudo, querer automatizar tudo, mas se você está automatizando o processo errado, você só está fazendo algo Só tá escalando merda, né? Exatamente. Então, organizar informações e algumas funções na empresa, elas deixaram de ser necessárias de ser executadas por pessoas e a gente passou a executar com IA porque não compensava o custo daquela pessoa na operação. Por exemplo, a gente criou uma ferramenta, uma feature interna, onde a gente consegue construir uma página em 5 minutos. Mas Antes eu tinha uma web designer para fazer isso. não faz sentido. Aí fora o custo dela, também ela levava ali umas 2, 3 horas para criar uma página do zero, enquanto a IA faz isso em 5 minutos. Quando é algo novo, né? Sim. Se for para replicar algo que já existe, isso vai acontecer... Em segundos. Exato. Então tudo que a gente consegue fazer mais rápido é melhor. Porque se antes a gente constrói a página, antes o tráfego recebe essa página e antes a gente começa a fazer os nossos testes, entende? Perfeito. Mas eu busco... Até ao mesmo tempo que eu incentivo os operadores a utilizarem IA, eu também dou uma segurada. Porque o problema é usar a IA como muleta para não tomar as decisões na velocidade que elas têm que ser tomadas. No sentido de, já quero automatizar. Cara, não, primeiro você define se o processo está certo. Eu não estou nem aí se você vai levar 10 horas para fazer isso. Mas a partir do momento que a gente desenha o fluxo da maneira que ele tem que ocorrer, aí sim entra a automação, aí sim entra a IA. Antes disso, não, entende? Mano. Eu acho que foi um erro que a gente cometeu. Eu vejo outras operações cometendo, porque foi muito interessante, né? Claro. Você poder utilizar a IA, etc. Só que eu vejo que agora eu tento dar uma segurada, entendeu? Um ponto que eu sempre bato, porque a gente tem consultorias que a gente entrega pra galera referente a isso, né? E aí, um ponto que eu sempre bato com toda a galera é, o que que você precisa hoje automatizar que te daria muito mais resultado? Tá, se eu tivesse mais criativo, seria muito melhor. Então, beleza. Qual é o teu processo criativo? Não tem, então a gente não vai fazer. A gente vai criar um processo primeiro, vai ter todo o workflow e cada etapa do workflow a gente vai chamar um combo de skills para resolver aquela etapa, soltar o output para ir para a próxima etapa. É como se fosse um fluxograma, mano. Então tem um fluxograma e cada etapa do fluxograma tem seu combo de skills para resolver aquele detalhe. E aí com isso a parada sai foda. Se não tem isso e dados, pode esquecer. Não vai adiantar de nada, você vai ter um output de merda e você vai dizer, IA não presta. E quem não presta é você que tá utilizando errado, tá ligado? Então, eu tenho o pessoal da PIS que eles literalmente substituíram copy de criativos. Não existe mais copy de criativos. E tudo automatizado. Já cai direto dentro do sistema pro editor fazer. Pega tudo que tá acontecendo com todos os dados pelo tracker, vê tudo que tá rolando, todos os corpos que não foram utilizados, todos os hooks que não foram utilizados, o que tem que sincronizar, o que tem que mexer. Faz tudo, já faz todas as copies e passa para o editor para ele executar. Poderia fazer a edição também com IA? Poderia, mas hoje não vale a pena para eles. Por quê? Porque o custo do editor é muito barato perante o que eles gastariam de tempo para desenvolver a IA. Então, é muito disso. O quanto que o custo de alguém na operação vale mais a pena manter do que você botar uma IA no lugar. Acaba que, por exemplo, no setor de Google, o meu head, ele manja muito de IA, mas tipo, muito, muito. Tanto é que eventualmente eu falo, cara, eu tô com X problema. Aí ele fala, usa isso, 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 e eu consigo resolver meus problemas por lógica, né? Mas ele conseguiu
que o Google, ele tem vários processos, porque a gente trabalha com volume inimaginável de contas, e a gente tem que gerenciar todas essas contas. E tem várias tarefas que são tarefas de júnior, só que no volume toma muito trabalho. Total. Então a gente tem que criar, por exemplo, uma página de vendas para o Google, né, basicamente, com base nos dados daquela conta especificamente. Então pensa se você tem, tipo, é uma tarefa fácil, mas pensa que você tem 100 contas, e aí você tem que criar páginas individuais para aquilo lá. Ele acabou automatizando com o IA, então basicamente ele só manda o cartão CNPJ, e a IA cria toda a página e a gente sabe daquilo tá feito. Que massa. E várias outras tarefas que ele acabou automatizando. Logo, a gente conseguiu ter menos gente envolvida, porque eu não sou contra mais pessoas na operação, só que elas têm que se justificar, e não só a nível de financeiro. Porque toda pessoa é uma possibilidade de ruído. Você abre linhas de comunicação. Perfeito. Então, se eu te falo A, você pode entender Z. A IA não vai entender Z, entendeu? Exato. Então, quando eu posso usar Até porque tu vê na hora, se ela entendeu errado, tu já vai ver na hora se ela entendeu errado. Eu não vai falar assim, e aí, Breyer, você entendeu? Entendi. E aí depois, quando você vai ver a tarefa, tá errado. Exato. Que é o comum de acontecer, entende? Exato. Então, eu acho que esse ganho de você conseguir fazer mais com menos gente, para mim é muito importante. Porque hoje eu tento utilizar meu tempo conversando com as melhores mentes, né, da empresa. Porque é onde tem mais input e output. Então eu falo uma coisa, eles me devolvem e tal. Agora, se eu tenho que ficar conversando, eu quase nem converso com o júnior, entende? Porque acaba que ele não me devolve provocações e acaba que eu gasto muita energia com eles. É só sim, senhor, né? Então quanto mais... tem um livro que eu li que ele fala muito sobre players, A-players, né? Players nível A. Quanto mais desses na empresa, mais resultado você gera e menos você precisa de júniors e etc, sabe? Perfeito. E aí, cara, sendo muito sincero, eu não enxergo mais o júnior fazendo sentido em nenhuma operação com a IA hoje. Eu acho que sim e não, acho que depende, mas no tempo eles não vão existir. Nas operações que eu estou próximo, que eu participo, cara, o júnior não faz sentido. Porque literalmente tudo que o júnior executa, a IA faz melhor. Ponto. Vamos para os 3 pontos. Tráfego, copy e edição, né? O básico de uma empresa de DR. É que eu acho que entra na questão, assim, não é de só fazer melhor, é questão de limitações de, por exemplo, se você automatiza alguns movimentos na fonte de tráfego, você vai perder esses ativos. Então, não é que a questão da IA não fazer melhor, é a questão que nesse momento ainda você pode ter problemas de contingência se você utilizar a IA. Mas eu acredito que no tempo isso vai ser resolvido, entende? Tu pode ter problema de queda de conta por estar utilizando, por exemplo, conectado ao MCP do Exato, Metro. automações e etc. Mas daí no tempo isso vai melhorar, Tu entende? tem que utilizar a Manus pra isso, tá ligado? Aí a Manus não dá BO porque a Manus hoje é da Meta. E aí automaticamente ela não dá BO. Senão, ela dá instabilidade e pode cair, dependendo da ação que tu fizer. Entendi. Mas você conhece o Coyote, né? Aham. Então a gente conversa muito sobre isso. Tipo, eu sempre gosto de conversar com ele só simplesmente pra ele me trazer provocações. Aham. Aí às vezes eu vejo se aquilo é útil ou não, porque também indo nessa vertente, tudo dá pra automatizar. Mas será que vale a pena automatizar tudo? Exato. Então, tipo, quando alguém vem me trazer algum colaborador vem trazer alguma coisa nesse sentido, vou automatizar X coisa. Tá, por quê? Não, porque aí vai ficar automático. Tá, mas o que isso gera de dinheiro no final do dia? Não gera. E quantas vezes você faz isso? Eventualmente eu faço. Então não gasta energia com essa merda, entendeu? Exato. Mas quando, obviamente, a maioria das vezes vale automatizar. Porque daí é um processo repetitivo, né? Eu acho que Exato. a automatização, a base dela é um processo repetitivo, aí faz sentido começar a olhar pra Mas aquilo tem que gerar valor, entendeu? Valor Total. de verdade, assim. Então, nem tudo que pode ser automatizado deve ser automatizado. Concordo plenamente. Até a sua provocação inicial. No começo a gente falou, pô, dá de fazer tudo isso. E a gente saiu, não a gente, né? O mercado. Saiu fazendo. Aí depois você começou a questionar, tá, dá pra fazer, mas eu não devo. Eu acho que a gente tá chegando nesse Dá pra fazer, mas não faz sentido. Não faz sentido eu passar, sei lá, automatizando isso pra quê? Não... Uma parada muito foda que a gente fez com alguns clientes nossos, a gente pegou dados do tracker. Normalmente a galera utiliza um pouco de UTMFi, então a gente pega o UTMFi, plataforma de pagamento, Facebook e VTurb. Unifica todos os dados e consegue entender quais são os anúncios que performam, o que está acontecendo com a VSL, porque a gente analisa a VSL minuto a minuto. A IA reescreve com esse relatório, que normalmente é um relatório de umas 18 páginas, a IA reescreve tudo em cima de anúncio e VSL, você lança aquilo ali e, cara, é um resultado absurdo. Por exemplo, em
Uma parada aqui no Brasil, que a mulher expert em sexualidade, a gente saiu de 0,8% de conversão pra 4% de conversão no VSL. Porque é análise de padrão, né, cara? Você só tem que saber, é por isso que eu estava falando, se você sabe filtrar e orientar a IA, eventualmente ela vai conseguir chegar nisso, porque basicamente ela vai ter uma base de conhecimento e vai identificar o padrão em cima da base de conhecimento. Já, Exato. por exemplo, eu posso ter uma base de conhecimento, mas nem todas as vezes que você for me trazer um problema de análise, eu vou lembrar de todos os checkpoints para eu conseguir fazer com que aquilo aconteça. A IA não, todas as vezes ela vai recorrer a tudo que você ensinou. Então acaba que, como a identificação de padrão, e ela é muito boa em ler números, Sim. isso a matemática fecha, entende? Então, Uma VSL que tava com R$ 400 de lucro por dia foi pra R$ 12.800 de lucro por dia, tá ligado? Em 3 dias. Foi o dia entre fazer as análises e reescrever, passou pra expert, ela regravou, o editor refez e literalmente em 3 dias mudou esse e resultado. cada vez você consegue englobar mais coisas, né? Quais são as contas que funcionam, quais não são? Quando as minhas, por exemplo, eu tava falando hoje cedo isso com o gestor. Das 10 campanhas que eu subi hoje, todas elas vendem no primeiro dia ou só no segundo dia? Vale eu aumentar o orçamento disso ou não? Você vê que são perguntas simples de resolver que só tem que identificar padrão. Total. E aí, quando você consegue identificar esse padrão, você só tem que jogar input de informações. Só que daí, se é uma das informações, se elas vendem ou não vendem, a IA também pode identificar padrão. Então, fica se retroalimentando a um ponto que, tipo, basicamente só tem que jogar o material, entende? É isso. E garantir a execução, mas... Aí quando você coloca um Hermes na IA que vai estar sempre aprendendo sobre alguma coisa específica, porra, fica surreal, tá ligado? É muito foda. Porque você tem alguém aprendendo e se desenvolvendo o tempo inteiro, coisa que o seu colaborador muitas vezes não faz, tá ligado? E aí, eventualmente tem toda a parte emocional da vida da pessoa também. N problemas, a IA não tem isso, né? Exatamente. Tipo, eu não coloco a IA num pedestal, mas eu vejo que é utilizada da maneira correta. Ela é uma aceleradora absurda pro resultado. Absurdo, mas você Absurda. tem que ter esse senso crítico, sabe? De quando eu uso, quando eu não uso, quando eu sei que eu poderia ter resultados melhores mas não é a hora porque eu tenho que fazer o dinheiro, entendeu? Então, essa tomada de decisão é importante, sabe? Boa. Pra quem não te conhece, mano, como que tu começou, o que que tu fez? Conta um pouquinho da tua trajetória pra galera. Tá, eu iniciei no mercado de vendas online, basicamente, em maio de 2019. Tá. Comecei com o Drop. Foi um dos meus melhores amigos. Ele já estava fazendo dinheiro com o Drop. Isso a gente morava lá no Mato Grosso, na cidade de Sorriso. Ele falou, tipo assim, é um amigo de falar assim, cara, esse é o meu produto, é isso que eu faço. Tanto é que a minha primeira campanha, a gente ligou de FaceTime, ele me ajudou a subir. No primeiro mês, ele fazia as otimizações, ele só, tipo assim, ó, sobe isso, aumenta isso e tal, etc. Uhum. E aí eu fiquei no Drop por cerca de, eu acho que uns 2, 3 anos, até que eu soube sobre o PLR, né? Que é infoproduto, mas na época era PLR. Aí um dos meu sócio atualmente e também um dos meus melhores amigos, a gente tava junto nesse dia. Aí é meio que pra ninguém dar pra trás, porque assim, não é que o Drop não estava nos dando dinheiro e a gente ia fazer outra coisa. Estava, mas a gente queria algo que desse mais dinheiro, porque Perfeito. no início ali do PLR, infoproduto, eram cifras que o Drop não conhecia, que o mercado não conhecia, eram coisas novas, da mesma forma que quando vem o Nutra, né? Era tipo assim, pô, como assim isso daqui é possível? A barreira do possível, ela foi sendo rompida, né? Claro. exato. E aí a gente pegou e fez a aposta, falou, tá, o primeiro que desistir tem que pagar R$ 5.000. Isso em final de novembro de 21. Tá. Aí falou, não, bom, então vamos fazer junto. Aí começamos a fazer ali, pegamos um monte de mentoria, tipo, um monte, fomos comprando mentoria, comprando curso, comunidade e gastando dinheiro. E acaba que talvez um erro, assim, eu não sei se você dá de rotular como erro, porque como tipo, a gente tinha a sociedade de PLR nessas operações de Drop. Então, não era como se a gente precisasse que o PLR desse certo. Então, a gente desviava muita energia para o Drop, que era tipo que acaba que sustentava a casa, né? Exato, e aí você fala, pô, você tá vendo uma coisa dando dinheiro, e a outra é uma possibilidade de dinheiro, entende? Então, eu acho que por isso demorou pra gente acertar ali no Info, né? Que daí, isso foi 8 meses depois, foi lá por agosto de 22. Até porque eu tive alguns golpes de sorte, assim. Primeiro, eu fui no meu primeiro evento em Balneário, evento digital, assim, depois de 3 anos no digital, foi o meu primeiro evento. Aí lá, eu soube de um outro evento no outro final de semana, eu falei, não vou ir. Aí lá nesse evento teve um pitch do Liu, você conhece o Liu, né? Claro. O Liu, ele fez o pitch para o anti-remarketing. Eu entrei no anti-marketing.
Aí lá eu comecei a ouvir as pessoas falar sobre o YouTube Ads. Aham. Aí eu peguei e falei, não, vou pegar pra tocar isso daqui. Porque o Facebook tava empatando, não ia nada. Aí eu peguei o mesmo funil que a gente tava rodando no Facebook e comecei a rodar No YouTube. no YouTube. Aí, foi até engraçado, que o Criativo 001 dessa oferta, eu e meu sócio, a gente tinha ido pra BH, pra um evento lá também. Aí eu peguei e falei assim, não, vamos gravar esse criativo. Tipo assim, não vamos ficar de boa. Eu ficava muito incomodado, assim. Tipo, era uma questão meio que de honra não ver outras pessoas fazendo dinheiro com PLR Aham. e eu não consegui fazer. E aí eu, tipo assim, não, a gente vai fazer aqui. Independente se a gente tá no evento ou não tá, vamos dar um jeito, eu vou subir esse criativo e tal. E aí esse primeiro criativo já deu certo. E também eu tinha muita informação, porque eu ia muito atrás, entende? Então eu falava um Sim. pouco com o Lil, aí teve o Marco também, que não sei se ele tá no mercado ainda, mas na época ele me ajudava, então eu pegava uma informação com um, com outro, aí era muito lógica, e aí eu fui acertando. Até que eu acho que naquele ano eu fui a pessoa mais escalada do Google, assim, no Brasil, assim. Então, isso eu tenho números para que eu via que eu era o top 1 ali, entendeu? Na Sim. Hotmart, pelo menos. E aí foi uns 3 meses assim, escalando absurdamente YouTube. Aí seguimos no infoproduto ali. Até hoje a gente tem esse braço de info. Ah, é? É, sim, assim. A gente acaba que vai para onde o dinheiro tá, entendeu? Aham. Então teve a fase 24, acho que foi 24 ou 23 do Nutra. Fomos produtores de Nutra, conseguimos Lá escalar fora. lá fora, nos Estados Unidos, conseguimos escalar bem no Google, mas teve um ponto que aquilo estava me incomodando, porque é um dinheiro que você faz o dinheiro hoje, só que depois você investe muita energia em manter aquele dinheiro. Com papo de refund, devolução, call center. É. São coisas que elas não vão gerar mais venda. Elas vão manter as suas vendas. E aquilo me incomodava. Tipo, pô, eu vou gastar 2 horas na semana falando sobre esse assunto. E eu quero saber de vender mais, entende? E, tipo, é essa a mentalidade. Total. E aí eu peguei, dei um passo. Eu não um passo atrás, na verdade. Peguei, fui. Mudou o modelo de Mudei negócio. o modelo e fui só como afiliado. Aham. E aí mantive esse braço de afiliado e o infoproduto. E é o que a gente toca até hoje. Massa. Tanto como afiliado como infoprodutor. Acaba que às vezes um modelo tá melhor, outras vezes né, outro tá melhor, às vezes uma fonte de tráfego tá melhor, às vezes outra. Mas acaba que a gente vai fazendo esse jogo, sabe? Porque a partir do momento que você sabe tráfego em uma. Tipo, se você sabe lógica de tráfego, você consegue tocar qualquer fonte. Tipo, qualquer fonte. Claro que tem as suas Eu ia dizer, especificidades. calma. Não, mas tipo, eu falo isso pro gestor. Se você é um bom gestor, tipo, tem princípios, tem uma base Eu de. concordo. É mais fácil de tu conseguir migrar. Mas é lógica, entendeu? Tipo assim, Total, pô, total, ninguém total. é um MIT que gênio do Tabula. Cara, obviamente, aquela pessoa, o que ela teve? Tempo de tela. Perfeito. Então, se você é bom de lógica, princípios, você Com entende. tempo de tela, tu vai conseguir. Você vai conseguir. Exatamente. Concordo em gênero migrar. É isso aí sim. Entende? Mas vai apanhar pra caralho Não, no começo, vai apanhar. perder dinheiro, Mas se vai. você tem esse senso crítico de entender por que eu perdi dinheiro, e principalmente, uma coisa que eu falo muito para os gestores é, cara, se tu não tá fazendo o resultado que você gostaria, um Aham. resultado de lucro, né? Cara, desconfio do que você tá fazendo. Então, tipo, desconfio no sentido de, pô, mano, eu subi aqui uma CBO. Será que deveria ser CBO? Deixa eu ir conversar com outras pessoas e ver. Ah, pô, eu coloquei essa idade. Será que deveria ser essa idade? Sabe, ter esse senso crítico e não ser apegado ao seu ego, a ponto, não, é isso daqui. Não, Sabe? funcionou semana passada, vai funcionar essa. Exato. Não, você tem que ser desapegado, entende? E ter essa humildade de perguntar para as pessoas tipo, ser muito. Eu sou muito minucioso, assim, sabe? Aham. Tipo, de ficar olhando as coisinhas, tipo, cara, deveria ser assim. E desconfiar. Tudo achar que aquilo poderia ser um motivo de ter erro. E aí eu vou Claro, atrás de uma confirmação. Entende? Hoje em dia eu tenho um bom network. claro. Aí eu vou perguntar, cara, como que você tá fazendo isso daqui? Aí mando para 3 pessoas estão fazendo daquele jeito. Tá, então esse é o jeito. Aí eu vou lá e valido essa paradinha. Que aí o trabalho do gestor, de tudo, é tentar ter o menor número de dúvidas possíveis. Aham. A partir do momento que você está dando resultado com algo, aí sim você vai abrindo leques de tipo, agora eu vou tentar uma forma de escalar isso mais. Perfeito. Mas antes disso, porque até mesmo se você está rodando funil e eu rodar o mesmo funil que você, eu posso não ter resultado e você sim. Porque tem a dúvida conta. Tem a dúvida, a fatia de público. Então, quanto mais você conseguir eliminar essas dúvidas, mais perto você está de acertar, entende? Perfeito, faz total sentido. Hoje no time, quantas pessoas? Cara, a gente varia muito de entre 25 e 30 ali, sabe? Mas eu tô nesse processo, tipo, já tô começando a cortar, sabe? O que antes era necessário 3 júniors no Google, agora tem um.
a web designer. A nossa empresa, ela chegou a bater 20 pessoas, hoje ela tem 2. Caralho. Pô, pode falar palavrão? Foda-se. Mano, bizarro. Assim, ao ponto de que chegou metade de junho agora, no começo de junho, na verdade, meu diretor de marketing disse, Breyer, eu não faço mais sentido aqui dentro. A gente automatizou tudo a um ponto de que eu não faço mais sentido aqui dentro. Entendi. Eu tenho que sair. Eu vou ficar aqui os próximos 15 dias, e vou te passar todas as ferramentas do que a gente utiliza, e aí tu delega pra pessoa tal que ela já sabe de todo o processo, e ela sabe apertar os botões. Entendi. Não faz mais sentido eu estar aqui. E é a pura realidade. Eu acho que assim, é até uma conversa que eu já tive algumas vezes. Eu não tento me apegar pelo ego de ter muitas pessoas e nem ser o cara extremista que não quer ter ninguém. Eu acho que tem que ter as pessoas necessárias para que o negócio funcione. É isso. E tá às me vezes- dando mais lucro, mais resultado e tendo mais eficiência, porque quanto menos pessoas, melhor a comunicação. Sim. E isso torna a empresa mais eficiente. Tá acontecendo com maestria? Tá. Mano, suave. É isso. Eu tô cagando se eu precisasse de 300 pessoas, top. Mas se precisa de menos, também top. Eu só penso no que faz sentido ter uma pessoa ou uma IA. Essa pessoa que tá aqui, ela tem uma cacetada de power-up, essa quantidade de IA em cima dela. Ela toma decisões perante todas essas IAs e ela tem responsabilidade sobre tudo isso aqui. Então, se eu precisar cobrar de alguma coisa em frente a isso aqui, é com ela. Porque é ela que apertou o botão da IA. É ela que tá analisando o resultado da IA. Eu só acho importante a gente pontuar que, tipo, tem uma diferença entre eficiência e eficácia. Eficiência é como eu gerencio os recursos. Aham. Eficácia é resolutiva. No mercado que a gente trabalha, a gente tem que ser eficaz. E eficaz não é diferente sempre de eficiente. Mas às vezes não tô discordando, mas às vezes se eu vou ser eficaz resolvendo meu problema, que é fazer um caminhão de dinheiro, que é o objetivo de todo mundo, com 300 pessoas, foda-se a Foda-se. eficiência, entende? Exato. Mas tem que devolver em dinheiro. Caso contrário, aí eu vou para a parte da eficiência. Entendeu? Então, Exato. quando eu tenho que priorizar, priorize ser eficaz, não eficiente. Porque senão Concordo. você entra naquela, tipo, não, tem que ser eficiente, tem que ser eficiente. E aí isso entra te trava, entende? Te trava de escalar, tu perde uma oportunidade, uma chance de uma oportunidade que tu podia estar escalando uma oferta e tu tá lá brincando de automatizar algo. Não só automatizar, mas eu tipo, não, pô, eu vou acumular aqui um monte de tarefas nessa pessoa aqui. E aí ela tá sendo sobrecarregada, não tá entregando na qualidade, na velocidade necessária e você tá perdendo a oportunidade. Então eu vejo que essa maturidade de negócio, de tipo assim, cara, às vezes eu vou errar, eu vou contratar, a gente chegou a ter 45 pessoas. De ir e falar assim, pô, essas pessoas aqui que eu coloquei não estão ajudando mais, estão mais criando mais ruído. Então eu vou fazer uma limpa. Aí depois você vai pra cima ou não, entende? Mas não ter esse apego de, cara, eu cheguei a 60 pessoas, agora eu tenho que ter 60 pessoas. Ou eu tenho 30 pessoas e não rompo essa barreira, entende? Tipo, grandes empresas, tipo o Grupo Primo, eu acompanho muito o Gercose, dono da Stellar Bet. Ele também. Tava com 100 e poucas pessoas, foi lá e cortou uma galera. Entende? Não ter esse ego de cortar, mas também não ter essa questão de tipo, nossa, eu tenho que fazer isso com 10 pessoas. Entende? Não faz sentido. Não faz sentido. Você tem que ser eficaz em resolver o problema. É isso. É simples assim. Exato. Entende? Tem que fazer da melhor maneira possível que tu tem agora e pau na máquina, tá ligado? E agora vai perder velocidade por causa de que, quero implementar IA, se isso não tiver pronto eu não vou fazer. Até porque tem uma... conversando com o pessoal que tem um pouco menos de maturidade empresarial, elas acham que um é igual a um, a nível de, por exemplo, um copywriter pleno é igual a outro copywriter pleno. Não. Esquece. Às vezes um copywriter pleno equivale por 3 copywriter plenos. E você tem esse um, você tem esse daí. Cara, se eu quero chegar no teu resultado, talvez eu vou ter que ter 3. Entende? É igual um time de futebol. Tem às vezes o super atacante. Todo mundo é atacante? Não, porra. Ninguém fez a mesma quantidade de gols que o Mbappé, caralho. Exato. Ponto. Mas, tá ligado? Mas o campeão não foi com o Mbappé. Exato. Na verdade, os atacantes dele não eram goleadores. Por quê? Porque ele foi eficaz em resolver o objetivo dele, que era ganhar a Copa. Exato. Não fazer com que tivesse um goleador lá de 10 gols, entendeu? É isso. Então, essa mentalidade de você saber distinguir os recursos que você tem, e as pessoas são recursos, elas são importantes. Não ficar achando, pô, não, mas eu tenho um gestor de tráfego pleno. Tá, mas talvez ele não seja tão bom quanto os outros. E aí você vai ter que dar um jeito de solucionar esse problema. E talvez seja mandar esse cara embora ou ter outros 5 gestores. Entende? Sim. Então, você tem que olhar para a sua situação, sabe? Não e para as pessoas que você tem, elas vão ditar quantas pessoas você tem que ter na tua empresa. Boa. Quantas fontes de tráfego vocês rodam hoje? TikTok, Facebook, Google. E vamos voltar pro Taboola. Senhor do céu. Outros natives, não.
Cara, a gente rodou até 2 meses atrás Newsbreak, mas tipo assim, não. A gente não conseguiu, né? Não sei assim. Não conseguiu escalar da maneira que aquilo tomava de tempo, sabe? Saquei. Tipo, eu sempre falo pro pessoal assim: fazer dinheiro não é suficiente pro tamanho de empresa, pelos salários que tem e Aham. pelo dinheiro que eu quero ganhar. Tipo, graças a Deus eu tenho uma quantidade satisfatória de dinheiro. Cara, eu trabalho pra fazer muito dinheiro. Pra, tipo, ganhar R$ 1.000 no dia, eu não vou fazer isso, entende? Perfeito. Eu tenho que investir meu tempo e o meu time tem que investir meu tempo para as contas fecharem, entende? Aham. Então o Newsbreak a gente não ele era positivo, lucrativo, Mas mas não não era ao ponto escalável. de valer a pena de ser escalável. Não valia a pena e isso é uma coisa difícil de se tomar, porque quando a coisa te dá pouco lucro, você não sabe se você tá à beira de ter muito lucro ou se você tá num teto. E aí como não te dá prejuízo, ela não te gera desconforto suficiente para tu parar de fazer aquilo. Mas eu tive que tomar uma decisão. Tipo assim, falei, cara, ou vai, ou essa semana acabou, entendeu? E já tinha funil, já tinha tudo, já tinha processo. Falei, não, sem apego. E aí eu fechei. E foi melhor, sabe? Foi melhor, porque acaba que. Começou a ter resultados maiores em outras fontes. Sim, e você acaba, cada vez você vai tendo uma profundidade maior nas coisas. Mas quando você tem que, tipo, pensar sobre a lógica do newsbreak, pensar sobre a coisa. Eu digo pensar porque aí os copies vão ter que desenhar para aquela Para fonte de aquela fonte de tráfego. O tráfego. gestor vai ter que fazer isso. O administrativo vai ter que suprir aquelas demandas que, tipo assim, quanto mais especialista ficar em algo, melhor, entende? Claro, com toda certeza. A gente, quando fez agora no DR o ano passado, quase 40, ah, nosso principal, se não única fonte, foi Taboola. O Taboola é muito forte, cara. Muito Foi forte. absurdo. Pra nós foi o que deu certo. Todo o resto que a gente tentou rodar, irmão, quase nada. Agora, as 38 milha que a gente fez ali nos 5 meses, foi Taboola. E a Taboola é muito Taboola é muito, forte. muito bruto. Forte, Muito bruto. forte. Só que daí começou a dar algumas pequenas instabilidades. É. Vamos dizer assim? Mas acaba que é uma coisa que eu vejo que eu já acompanhei como líder, né? Gestor de todas as fontes. Eu acho que o gestor de Taboola é o que mais trabalha, cara. Porque ele é o que tem que mais ficar ligado o dia inteiro, assim, tipo assim. É o nível de detalhamento do gestor de Taboola que as outras fontes não têm, sabe? Só que o É, bom é que quando esse cara vai pra qualquer outra coisa, ele sobra, entendeu? tira de letra. Tira de letra. É a mesma coisa um gestor de Google, bom de Google. Não um gestor de Google a nível de subir o orçamento. Não. O cara que De entende. escala. E não só isso, mas que entende o que vai fazer uma conta cair, ou que não. Que pensa a nível de contingência também. Esse cara, quando ele vai para um Facebook da vida, cara, ele vai sobrar, porque ele fala assim, pô, é só a gente isolar isso daqui, isso daqui, isso daqui. Porque a contingência do Google é a mais difícil de todas. Total. Então, quando você vai para outra fonte, você só parte do mais difícil. Então, você só. Cara, então. Eu não preciso saber o que exatamente tá dando errado no Facebook. É só fazer tudo que eu faço de isolamento do Google que vai estar certo. Então, talvez você vai ter uma ineficiência, porque você vai estar fazendo mais do que precisa. Aham. Mas você vai estar resolvendo o teu problema. Porque você vai ter isolado tudo. Entende? Então, por isso que eu tava te falando anteriormente, que um gestor bom, cara, eu incentivo eles a não se apegar à fonte de tráfego, sabe? Cara, eu preciso de gestores bons e eu preciso de uma empresa lucrativa. Eu não preciso da empresa lucrativa com Taboola, com Facebook. Total. Cara, se eu ver uma Até oportunidade. porque semana que vem caiu o Taboola. E aí? Eu vou E ficar aí? parado, minha empresa E parou, tá você ligado? como gestor, como profissional, entende? Vai morrer, tá Vai ligado? morrer. Ah, pô, porque que a gente tem essas oscilações, né? E, tipo, onde, pô, o A Google gente tá jogando começa terreno a de fazer vizinho, uma né, live. mano? A gente tá jogando terreno de vizinho, vai acontecer. Vai acontecer. Só que aí, se você tem essa skill de se adaptar e você entende os princípios, eu falo assim, ó, eu falo assim, não, cara, ó, o Google tá mal, vamos fechar aqui um mês, vou te posicionar aqui no Facebook, faz teu dinheiro aqui no Facebook com a gente, a hora que voltar o Google, te coloco lá de novo, entendeu? E aí esse tipo de adaptação Aham. é que eu acho importante, sabe? Como Massa. gestor. Por isso que eu falei que é tudo lógica. É óbvio que o cara vai chegar lá, ele vai tomar na cara, entende? Normal. Mas ele vai, tipo assim. Mas já tem outras pessoas no time pra dar o caminho, E pra ajudar, pessoas, e fazer a a parada lógica, ele acontecer, vai né? falar assim, cara, talvez isso não. E aí ele vai estar sempre fazendo dinheiro, entende? Sim. E eu acho que essa característica de você pegar e soltar as coisas, tipo assim, pô, vi que tá difícil aqui, cara, solta e vou pra outra coisa, sabe? Mas não a nível de desistir de tudo, mas entender, pô, Sim. toma 3 meses fazendo isso aqui. Vale a pena continuar? Não. Não Exatamente. nesse momento. Pô, pode ser que daqui a 3 meses possa voltar a valer a pena. Eu acho que as pessoas, no geral, elas têm essa vontade de que as coisas sejam imutáveis, entende? Tipo, eu sou um engenheiro, eu tenho que ser engenheiro pro resto da vida. Cara, às vezes a melhor opção é ser engenheiro agora, mas daqui 5 anos, não.
Então, daqui 5 anos você vê Mano, o a que você quantidade de faz. engenheiro que ganha melhor de Uber do que de engenheiro, tá ligado? Por exemplo, mas entende, tipo, a mesma coisa ali no digital, cara, seja adaptativo, porque o teu objetivo principal e da empresa de DR é fazer dinheiro, é só Total. isso. Se tu parte dessa premissa, cara, você para de se preocupar com um monte de coisa, entende? Porque você fala, não, ou eu tô fazendo dinheiro ou eu não tô, é simples E assim. lembrando, não é faturamento, é lucratividade. Não, Pelo amor de Deus, dinheiro, tá não, ligado? fazer pra mim fazer dinheiro é lucro, pô. Só pra gente alinhar aqui, você de casa, é lucratividade, faturamento, métrica de ego, esquece essa porra de faturamento, é lucratividade, tá? Beleza, aqui. Falamos sobre alguns colaboradores, falamos sobre algumas coisas, a gente não falou sobre time de edição. Uhum. Quantas pessoas vocês têm hoje? Como é que funciona isso? Como é que funciona o processo pra galera entender? Ah, tivemos uma ideia, vamos rodar o produto tal como afiliado. O que que são as etapas pra galera que tá em casa conseguir implementar isso na sua operação? Tá, é que hoje eu tenho 4 editores, um Tá. deles ele é head e ele é tipo um coringa. Se os outros, se por exemplo, chegou muita demanda que os outros, porque a gente tem um cálculo de capacidade de produção, Sim. entendeu? Até quando você tem um time que quer fazer muita grana, os caras às vezes eles pecam pelo excesso de querer muito funil, querer muita coisa e não entendem que você acaba dispersando muita energia. Perfeito. Sabe? Tipo assim, aí quando agora com base nesse cálculo dessa capacidade de produção, também alocação de recurso, etc., a gente tem um teto, entendeu? Um teto no sentido de, cara, a gente consegue anunciar com qualidade 5 funis simultâneos. Para ter um novo funil, um tem que sair, ou a gente tem que aumentar o time. Perfeito. Entende? Então a gente parte disso dali. Então esses 4 editores. Isso é a base do Scrum, né, mano? O Scrum, como metodologia ágil, ele é muito na base de capacidade produtiva da sua equipe. Tanto que você tem lá um modelo que senta todo o time, que são os stakeholders, os envolvidos dentro daquele projeto, e eles puxam um card poker, que eles chamam, que é 3, 5, 8, 10 ou 13, que é a nível de dificuldade de tempo que vai demorar aquilo. E todo mundo da mesa tem que puxar a sua carta ao mesmo tempo. Quanto tempo vai demorar a demanda que tá aqui na tela? Todo mundo puxa. O número que mais saiu é o número que vai Da ser dificuldade. de dificuldade. É que também tem isso, né? A gente tem essa questão do ego de, não, pô, vou rodar mais um funil. Vou fazer mais não sei o quê. Principalmente você fala assim, o amiguinho lá tá fazendo dinheiro. Ai, fudeu. Cara, vou fazer também. Isso pode tudo, Só que você mano. não entende que o teu amiguinho ele tá fazendo só aquilo. Mas você tá fazendo outras 3 coisas. Aí eu acho que é um pouco de ego você achar que você, no seu meio tempo, vai chegar lá e vai fazer o mesmo resultado que o cara. Esquece. Entendeu? Então tem essa questão do ego, de menosprezar a energia que uma demanda te pede, que uma coisa te pede até ela dar certo. Perfeito. Entende? Mas respondendo a sua pergunta, a gente tem 4 editores, um deles é head e ele Tá. age como coringa. Então, pô, chegou demandas que não vão ser suficientes esses 3, ele entra e começa a editar. Mas a premissa geral é ele redistribui e analisa o que foi feito, corrige, educa quando tem que educar. Mas no geral a gente tem esses 4 editores, né? Isso aqui. Então todo dia eu começo com essa capacidade, mas nem sempre eu a utilizo. Aí o processo de chegou uma VSL, etc., depende muito de onde vem essa informação. Porque a gente pode ter pegado uma oferta no Spy, a gente pode ter pegado uma informação de um produtor, a gente pode ter pegado uma informação de um colega que eu confio, porque as informações elas não têm o mesmo peso, no sentido de... Uma coisa, eu ver os resultados do cara no Adlibrary. Outra coisa é o meu amigo que fala assim, mano, isso daqui tá funcionando, eu tô escalando dessa forma. Você vê que isso daqui tem mais confiabilidade. Total. Então isso daqui tem mais peso, tem mais urgência. E às vezes eu me preocupo muito, que eu acho que também foi um erro que eu cometi ano passado, eu tava muito preocupado em ser CEO. Tipo, eu tava muito preocupado em fazer as minhas coisas. E aí eu acabei abdicando de pontos fortes que eu tenho. Tipo, de lógica, de cobrança, de ser urgente e tal. Porque eu acabei colocando pessoas que não que elas fizessem um trabalho que não fosse bom. Mas elas não Elas tinham não eram dono da operação, né? exato. Essa característica é a principal. E só o dono pode ser o dono, entende? Exato. Então hoje eu me envolvo mais, eu não tenho mais. Não sei se tinha ego, mas se eu tiver que pegar para orientar como que tem que ser o criativo, eu faço, eu tenho que revisar, porque no final a minha tarefa dá lucro, entendeu? Boa. Então, por exemplo, tô gerindo campanha agora, porque eu quero validar uma estratégia e eu quero garantir que a execução seja perfeita, entendeu? Então, Saquei. só que é aquilo que eu falei, do pega e solta. Então, pego, faço isso, valido, façam isso. Aí eu vou para outro setor e resolvo coisa lá. Porque meu papel é ficar girando, ficar andando pela empresa. Teu entendeu? papel hoje é o quê? Um diretor de operações, então?
Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Eu tento não. Eu acho que. Não botar um rótulo, né? Exato, porque no final eu sou dono. Sou E eu, founder, ponto. e eu posso fazer o que eu quiser, mas também não preciso fazer tudo. Então, tipo, aonde que tá precisando de mim? Pô, por exemplo, o Facebook tá precisando de mim. Então, beleza, eu vou agir como head, vou arrumar a casa aqui, vou comprar tráfego se tiver que comprar, sem apego, sem ego, entende? Sim. Ah, pô, não tá dando certo as copas. Eu escrevo copa. Escrevo porque é muito raciocínio lógico e conexão de informações, entende? Isso aqui. Então, respondendo a sua pergunta, vai depender. Eu levo muito em consideração essa questão da confiança, da validação que aquela Tu informação. acredita que o founder tem que saber fazer tudo na empresa? Eu acho que não, cara. Eu acho que, tipo assim, eu não é questão de você saber o princípio. É que eu confio muito no meu raciocínio lógico. Tipo, Saquei. de bater o olho numa coisa e falar, cara, isso tá ruim. Entendeu? Ah, não sou cópia, mas, cara, eu já tô há tanto tempo no mercado que eu sei quando uma cópia é ruim ou não. Quando é soft demais, entende? Ou fonte, tráfego. Cara, você pode trazer a fonte de tráfego. Eu vou saber fazer perguntas pra fazer o básico naquilo lá, entendeu? Saquei. Mas é saber perguntar, entende? Então não sei se é saber tudo, mas é saber fazer as perguntas certas. Nem Eu que acho que seja. é saber o mínimo pra poder saber se aquilo tá funcionando ou não. Eu saber perguntar, avaliar as respostas, às vezes não sei nada de cópia. Mas se eu presto atenção nas suas respostas, você vai me ensinando a fazer perguntas pra você até eu avaliar se você é bom ou não, entendeu? Perfeito? Então, eu já fiz muita entrevista de candidato. E aí eu vou anotando. Tipo, o cara vai falar uma coisa, eu vou anotando, vou anotando, vou anotando. E eu vou pegando, destrinchando, tal coisa me leva a outras perguntas, até que eu já tenho uma visão do cara, entendeu? Aham. Mas às vezes eu não sei fazer o que eu tô contratando ele, mas é só raciocínio, entendeu? Entende? Total. Então eu não acho que tem que fazer tudo. Mas eu acredito que o founder, que ele é bom mesmo, ele trabalha muito, trabalha no sentido de não ter esse ego de tipo, ah, não, eu sou dono, eu não faço isso. Mano, você tem que fazer o que você tem que fazer. Tipo, você é o exemplo, entende? Total. Tipo, sábado passado, retrasado, era 2 da manhã, eu tava subindo campanha com o gestor, entendeu? No outro dia era 5h30, eu tava acordado. Caralho. Aí, tipo, os caras vê isso, independente se tá dando certo ou não, os caras falam, mano, é isso que o cara faz, entende? Eu vou fazer também. Então, as pessoas certas, e você quer ter as pessoas certas na tua empresa, elas vão ver isso de uma forma positiva. É do mesmo tipo, você fala assim, cara, vocês podem me ligar a hora que vocês quiserem. A empresa é meu número 1. Aí o cara vai falar assim, pô, mas eu quero relaxar. Mano, eu não quero relaxar. Eu não tô aqui pra relaxar. Eu tenho uma empresa de DR, a gente acorda todo dia com problema. Todo dia, todos os dias. Ou é o gateway, ou é a conversão de checkout, ou é a fonte de tráfego. Hoje foi o head track. Tipo, o head track fez a gente estopar a campanha. Caraca. E ao invés de eu ficar brigando com isso e tal, eu tenho que entender a natureza do meu negócio. Direct response é uma briga. O gateway não quer você lá, a fonte de tráfego não quer você lá. É a mesma coisa você ir pra uma guerra e ficar bravo que os caras te atacar. Não faz sentido, entendeu? É a natureza do meu negócio, é isso. A natureza do meu negócio não é relaxar. É ter problema todo dia, resolver esse problema antes de todo mundo e fazer dinheiro em cima disso. Simples, Exato. entendeu? E não é pra todo mundo, mano. Não é pra todo mundo. Não é. A maioria das pessoas... Exatamente. A pessoa que não quer ter esse tipo de estresse, não é pra ela. Tipo, vai ter outro negócio, entendeu? Eu troquei de modelo de negócio. Mas eu acho que é maduro você saber escolher as suas batalhas, entende? Mas eu acredito que o pessoal acha que não se frustrou, talvez, ou não refletiu o suficiente sobre algumas coisas pra entender que, cara, se você quer fazer isso, tem coisas que são imutáveis. A natureza do negócio é te dar problema. Se você não quer ter problema, você tem que mudar de modelo de negócio. Não o negócio, porque ele não vai mudar. Exato. Eu até tava falando pro meu sócio. A mesma coisa que eu acordar, ver o sol e falar, pô, o sol tá iluminando. Não gostei. A natureza do sol é iluminar. Entende? É exatamente isso, cara. Não, mas é isso. Eu acho que se você... Puta que maravilhoso, que analogia incrível. Não, mas porque você... Real. Se você entende isso, você não fica frustrado, você não Sim, fica bravo. sim. Tipo, a gente teve... Quinta-feira, acordei e teve um puta num problema. Aí o gestor, porra, a gente ficou fazendo planeação. Eu falei, relaxa, vamos. Eu já peguei, mandei umas mensagens, consegui uma call com um contato com um amigo que podia me ajudar a resolver o problema. Entramos, resolvemos, tomamos um prejuízo por conta do problema, mas no outro dia a gente estava operando de novo, sem estresse. Fiz a call, fui pro Muay Thai, fui pra academia, minha vida continuou, entende? Sim. Porque, tipo assim, cara, como eu vou ficar bravo com um negócio que eu sei que dá problema? Entende? Não faz sentido. Quando você tem essa clareza e assumiu que isso vai acontecer, é o famoso, mano, vamos lidar com isso e trabalhar, porque é o dia a dia da operação, tá ligado? Não existe empresa que não soluciona problemas.
Não existe. Sim. Aí é ONG, porra. E mesmo assim, ONG também Tem soluciona problema. problema. Então, não existe. Agora, existem níveis de problemas. Quanto mais problemas e mais risco, possivelmente melhor o retorno. Exato. É escolha. Eu hoje tenho um modelo de negócio que ele não tem tanto risco, mas ele é altamente lucrativo. Por quê? Porque eu tenho muito tempo de mercado. Aí é totalmente diferente. Mas você pagou pra ter esse tempo de mercado, entende? Exato, eu tenho 10 anos empreendendo, mais 10 anos trabalhando na área de tech, mais, e assim sucessivamente. Pô, são 30 anos de mercado de trabalho quase. Então, essa Esse essa o maturidade, ponto. mas é maturidade, entende? É total, são 28 anos de mercado de trabalho. Comecei a trabalhar com 10, eu tô com 38. Porra, são 28 anos de mercado de trabalho. Obviamente, tu vai construir muita coisa, principalmente quando tu trabalhou em diversas multinacionais, em diversos outros lugares que te dão um know-how absurdo de trabalhar em empresa que tinha milhares de colaboradores. Aí tu olha e tu diz, pô, isso daqui, comparado ao que eu já vivi, é nada, tá ligado? Porém, o rolê que tu falou, Taboola é uma das fontes que é onde a galera mais se fode. Aconteceu algumas vezes de sábado, 2 da manhã, Breyer, caiu tal coisa, tu consegue falar com os caras do Taboola pra gente resolver. Mas é o normal, entende? É o normal, mas Você não tá pra... indo contra a plataforma. Não tô Exato. falando que você tá errado, mas a coisa é você ficar, meu Deus, isso não é uma surpresa. Não é uma surpresa. E aí eu tinha que entrar em contato com os caras e tentar resolver, só que eu tenho um filho pequeno. Aí começou a convergir com o meu objetivo principal, que era a família, antes da empresa. Obviamente, É porque- a conta já não fechava pra mim, sacou? É tipo, é que tem uma. É escolhas. Mas é que tem uma questão de assim, tem um momento que você tem que fazer tudo pela grana. E tem um Sim. momento que você já não precisa mais. Você já Total. não precisa Total. escolher não trabalhar, abdicar da sua família. Você pode escolher não se estressar. Você pode escolher não fazer tanto dinheiro, mas levar uma vida mais leve, entende? Porque Porque o dinheiro ele já trabalha pra ti. Mas nem que não trabalhar, é tipo assim, é que a quantidade de dinheiro que eu preciso é diferente da sua. Total. E às vezes, se você entender que a sua é menos, isso é melhor, sabe? Porque tipo assim, eu reflito muito sobre o que eu vou fazer da minha vida, entende? Aham. Tipo, eu quero muito dinheiro, quero continuar fazendo muito dinheiro, só que agora diferente de anos atrás, tem um jeito que eu quero fazer esse dinheiro. Tipo, eu já não me submeto a algumas coisas, eu não aceito trabalhar com alguns tipos de pessoa, por mais que, pô, o cara é muito bom, não sei o quê. Não gostei da atitude, não quero. Posso ter essa escolha, entende? Sim. Posso ter essa paz. Da mesma forma que daqui uns anos eu vou sair do DR. Essa é uma decisão que eu já tomei. Porque é um modelo que é pra fazer dinheiro, mas daqui a pouco eu já não... Já chegou o dinheiro que você queria fazer. Exato, e eu quero fazer as outras coisas de outro jeito. Tipo, igual eu falei, não, tudo bem, eu entendo a natureza, mas eu não quero ficar meus próximos 5 anos todo dia, tipo, acordando estressado, acordando numa velocidade que não é a minha, entende? Porque ao mesmo tempo que eu me educo pra não me estressar e etc., eu tenho que responder com velocidade, entende? Eu não posso, tipo, assim, pô, deu problema no head track. Ah, deixa lá, vou lá pro Muay Thai e depois eu resolvo. Só que isso, tipo assim, eu quero ir pro Muay Thai tranquilamente, no sentido de, cara, eu vou lá, vou fazer meu treino, vou me dedicar, vou voltar, vou trabalhar a hora que... depois disso, eu vou pegar, sei lá, voltei pro Muay Thai 9h30. Das 9h30 eu posso ir até as 9 da noite. Mas eu quero escolher poder começar a trabalhar depois das 9h30. Aham. Agora não. Se o problema no DR dá às 7, eu tenho que resolver às 7. Eu não posso deixar o meu caixa sangrando lá. E, tipo assim, qual que é a imagem que eu tô dando pro meu time? Total. Fala assim, pô, se o dono tá deixando o problema pra resolver depois, a gente resolve depois. É isso aí. Entendeu? Então, essas escolhas, essa maturidade de, tipo, eu quero fazer esse dinheiro? É assim que eu quero fazer? É a quantidade que eu tô buscando ou não? Que quanto antes você chega no teu número, melhor, pô. Você vai fazer outra coisa da tua vida, mano. Entende? Mas enquanto você não ter o teu número, aí haja sob pressão, entendeu? Eu concordo em gênero, número e grau, e assim, passei por isso. Só que chega, é literalmente isso, mano. Chegou um momento que, tipo, mano, o que eu tenho hoje de renda passiva já daria pra eu viver sem precisar trampar. Tentei ficar 3 meses sem trabalhar, não consegui. É infernal, minha mente, ela Eu já fiz esse surtou. exercício na cabeça como seria, mas eu acho que é Não ruim, dá, né? viado, não dá, a gente não consegue. Não tem como de forma alguma. Fiquei 3 meses e foi surtante pra mim, foi desesperador. Voltei a trampar, mas aí hoje eu escolho. Eu quero fazer isso? Isso vale a pena pra mim? É da hora? É um projeto que eu quero pegar? Então beleza. Eu escolho o cliente. É muito diferente de antes. Ah, não, vamos botar cliente pra dentro, tem que fazer caixa pra caralho, tem que dar... Tem que tolerar umas pessoas que você não quer. Não existe isso hoje. Hoje eu escolho a pessoa. Se a pessoa eu acho que ela não vai ser bom para a imagem da empresa ou para o Gabriel, pessoa física, não quero. Recomendo, inclusive, concorrente. Eu acho que é muito questão de merecimento. Eu pauto muito as minhas coisas questão de merecimento, sabe? Você trabalhou pra ter o dinheiro e pra ter as escolhas que você
que você pode ter. Então Perfeito. agora é a hora de você usufruir. Aí o cara fala, não, você não pode escolher cliente. Sim, eu posso Eu posso escolher cliente. Eu trabalhei para poder escolher cliente, entende? Exato. Então é tipo assim, não, eu quero só trabalhar com quem... Ah, mas não vai ser o mais lucrativo. Não é sobre isso, cara. Tem um momento que você não Já precisa... foi a época, tá ligado? Tem um momento que você teve que escolher a coisa mais lucrativa, mas agora não é, entende? E eu acho que o problema de algumas pessoas que se veem infelizes exatamente porque elas não questionam o indicador principal delas. Ela acha que sempre é fazer mais dinheiro. No início é fazer mais dinheiro. Depois, você obviamente precisa do dinheiro. Eu nunca vou descartar essa possibilidade. Só que aí você não precisa. Não vai ser só isso que vai ditar. É tipo assim, tô fazendo dinheiro de um jeito legal. E um jeito legal não é um jeito colorido, que não tem problema. Sim. Não, empreender é isso, entende? Mas, pô, como eu me vejo enquanto isso? Quais são os meus clientes? Eu gosto de trocar ideia. Meus colaboradores. Cara, eu adoro conversar com os caras. Às vezes a gente até perde tempo porque eu tô trocando ideia, entende? Pô, isso é legal. Entende? Sim. Agora você tem. É o crescer junto, né, mano? Quem tá junto contigo, quem tá vivendo o sonho junto contigo, isso é do caralho. Agora você tem que tolerar um monte de cara pé no saco, tipo. Faz zero sentido. Não faz mais sentido, entende? Óbvio, tem vezes que no início, de novo, no início faz, você tem que dar um jeito, engole sapo, né, que o pessoal fala. Mas depois de um tempo você não precisa mais disso. Então pula fora, pô. Isso é muito da hora, quando consegue ter essa clareza e saber esse momento. Claro que, vamos dar um exemplo aqui, o Flávio Augusto, ele até trouxe uma pontuação que eu concordo muito com essa visão dele. Toda vez que eu quero adicionar alguma coisa nova na minha vida... Volta pra cá que eu já faço a mão aqui. Toda vez que eu quero adicionar alguma coisa nova na minha vida, exemplo, ele quis ter um jatinho. Ele sabia que o custo do jatinho por mês ia custar mais 50 mil. E ele falou, eu não mexo na minha renda passiva. Nada. E aí... ele pegou e disse, pra mim ter o jatinho, eu tenho que fazer mais 50 mil dentro das coisas que eu trabalho hoje, ou abrir uma nova fonte de renda. Então ele abriu uma nova fonte de renda pra fazer os 50 mil, pra aí sim poder ter o jatinho. Mas o que é renda passiva, tá lá. Ela segue escalando e subindo por ela própria, mais dinheiro daqui vindo pra cá, mas daqui não sai pra cá. Então, eu tenho esse conceito. Eu quero um rolê novo que vai, cara, única e exclusivamente ser luxo, nunca mexo na renda passiva. Tenho os meus ativos, já tenho alguns imóveis, já tenho algumas coisas rendendo bonitinho aqui, lindo e maravilhoso. Aí eu construo coisas novas, eu crio novos projetos, eu faço novas paradas. Então eu tenho esse conceito muito claro, isso pra mim é muito, muito simples. Putz, agora, tô querendo construir uma mansão muito foda. Eu vou mexer na minha renda passiva? Não vou. Então essa mansão muito foda que eu tô construindo agora vem de novos ativos que eu criei. Entendi. E aí eu jogo esses ativos pra construir isso. Poderia mexer aqui? E acelerar muita coisa assim. Mas eu já tenho hoje 3 casas próprias, tá ligado? Não faz nenhum sentido. Eu posso escolher literalmente onde eu vou morar. Não faz nenhum sentido eu ter que acelerar pra fazer isso aqui. É que eu costumo falar que dinheiro é oxigênio. Quanto mais dinheiro você tem, mais oxigênio você tem, logo você toma melhores decisões. Aham. Logo, se algo deu prejuízo, etc. Tipo assim, aquilo não tira teu sono. Exato. Entende? Você toma melhores decisões e até eventualmente você vai acertar. Você pode ir mais devagar, que é o que a gente tá falando? Pode. Só que é melhor ter paz, entende? Então essa questão de tipo, cara, eu poderia fazer, mas, pô, fazer vai me abrir tal risco no status de vida que eu tô, não faz sentido o risco, sabe? Exato. Tipo, é igual aquela questão lá de, pô, você tem que dar o win, você tem que queimar as pontes. Cara, isso é um conselho, esse conselho não é pra todo mundo. Não é porque uma coisa é você dar win quando você não tem nada. Tipo, você não tem nada, você não tem nada a perder. Vamos dar um exemplo bobo. O dono da Perfect Pay, Leandro Zanetti. Leandro Zanetti, ele era da Polícia Rodoviária Federal, concursado, bonitinho e tal, não sei o quê. Enquanto ele ainda aprendeu no digital, acho que foi 7 ou 8 anos, ele ficou empreendendo no digital e sendo PRF. Pra depois disso, ele fazer um movimento, pedir pra ser exonerado e vir só pra cá. Tem que queimar ponte? Realmente Eu não- tem? Eu acho que é Não faz sentido, muito. irmão. É muito relativo. É muito relativo, de pessoa pra pessoa. Igual eu tava falando ali, que eu entendo que talvez tenha a velocidade com que a gente acertou no info lá demorou mais, porque a gente tinha o drop, mas eu prefiro muito mais demorar mais, mas tá confortável, no sentido de, cara, se não der certo, eu não tô fudido, Exato. do que o contrário, entende? Mas essa questão ali do all-in que eu tava te falando, tipo, hoje. Cara, se tu dá all-in com família, com as coisas que você tem. Nossa, mano, a primeira coisa que acontece é eu separar, tá ligado? Não, Já mas, pode se dar carta, mas você entende que pra você não tô faz fudendo sentido minha all-in? família, não fazia um sentido, irmão. É burro. Não faz sentido. Não faz sentido. Então Nem o é all-in sentido. não é pra todo mundo. E não é pra todo momento. Tem horas que você tem que. Já dei all-in empreendendo, mas eu não tinha filho. Esse é um momento. Eu podia comprar o risco tranquilamente. Era eu e minha esposa, a gente sabia é- fazer dinheiro no estalar de dedos. Dei all-in. Foi bom pra caralho. Hoje em dia eu faria nem fudendo.
por isso que eu tô falando, você tem que, de tempos em tempos, questionar seus modelos mentais, entende? Aham. Tipo assim, porque, de novo, é muito bonito, fala, não, tem que dar win, tem que dar win. Não, não tenho, tipo, igual eu. Cara, minha vida é confortável pra caralho. Eu tenho muito amigo legal, eu tenho uma vida muito legal, eu não vou dar win. Eu vou trabalhar muito, que eu tô te falando, mas eu não estou disposto a dar win. Tá certo? Porque, Tu não quer perder o conforto que tu já conquistou. Correr É. o risco de perder esse conforto. porque a minha vida é boa, eu quero que ela fique melhor. Não ter o mínimo risco de perder isso, entende? Aham. Mas teve um momento que era win, porque não tinha nada, não tinha que perder. Não tinha o que perder, né, meu? Exato. Mas você tem, por isso que de tempos em tempos, você tem que rever. Pô, eu realmente tenho que trabalhar tanto, entende? E isso foi difícil pra mim. Para mim foi difícil porque era como se eu tivesse dizendo que eu ia operar menos do que eu posso, como se eu estivesse sendo covarde, algo do gênero. Aí com o tempo eu comecei tipo, não, pô, não tô, eu só Quando tô eu vi sendo com o nome esperto. empresa independente, e eu disse que eu ia dar mais tempo livre pro fundador, a galera não queria. O empresário de DR, ele não queria. Por quê? Porque a comunicação dizia, não, se eu vou ser mais vagabundo, eu vou deixar de estar lucrando, eu vou deixar de isso, eu vou deixar daquilo. O cara tinha um conceito de que se ele fizesse menos, ele estaria fazendo menos dinheiro. E não só menos dinheiro, eu acho que você tá amolecendo, sabe? Eu pelo menos, não gosto de ter essa sensação. Que E aí tô eu comecei ficando a mais... explicar pro cara, não, tu vai sair da posição de operacional, tu vai vir pro estratégico, voltando pro operacional quando necessário, porém daqui tu vai conseguir escalar muito mais e fazer muito mais grana, beleza? Ah, tá. Mas eu tive que educar, ensinar o que era, pra galera entender que fazia sentido pra ela. Porque no começo eu não conseguia vender pra galera de DR exatamente por isso. Mas é essa questão que eu falei, tipo, eu comecei a empreender ali em 2019, mas eu já tava consumindo vídeo do Caio Carneiro, do Primo Rico, lendo uma cacetada de livro, já tinha uns 3 anos. Então, e foi uma base muito importante mental pra mim. O que tu fazia antes de começar a empreender? Porra, eu fiz de novo, palavrão. Eu fiz muita coisa, cara. Eu trabalhei de recepcionista, trabalhei de auxiliar de mecânico numa oficina de caminhão. também. Trabalhei na Polícia Civil, trabalhei descarregando caminhão, trabalhei em empresa de veterinária. Eu tive muito trabalho, tipo, muito trabalho. E eu acho que isso às vezes me causa indignação, sabe? Porque, por exemplo, Mato Grosso, 40 graus, descarregar caminhão, 3 da tarde. E você ficar. Sabe o que é você. Eu tenho um tique de limpeza, assim, tipo, eu preciso estar limpo. E aí você ter, sei lá, ração assim na tua pele, só que você não poder ir pra casa pra. Você tem que ficar 3 horas assistindo Imundo. Cara, aquilo foi tão ruim, mas tão bom pra mim, que o fato de, tipo assim, ter que acordar cedo, ter que ir até tarde. Eu não vejo. Foda-se, tá ligado? Eu não acho nada demais, entendeu? Pô, eu tô sentado na frente do computador, olha que No luxo. ar-condicionado, tá ligado? Que luxo, Nossa. cara. Como assim? Comer um cafezinho, minha aguinha, pá. Não tem como, entendeu? Então eu acho, e talvez isso até seja um fator com que faça que muitas pessoas que iniciam no mercado, elas sejam tão fracas, entende? Porque elas não passaram pela... Mas a geração nova, ela é muito fraca de mente, né, mano? E tem isso, né? Elas querem o mundo todo sem renúncias, na velocidade que elas querem. Exato, porque eles nasceram dentro do excesso de dopamina, né? Tem uma pesquisa que um fazendeiro, durante a vida inteira dele, recebe o mesmo de dopamina do que uma pessoa 8 horas no TikTok. A vida inteira de um fazendeiro equivale a 8 horas de TikTok. Desculpa, irmão. Não tem como tu comparar uma geração com a outra. Impossível. Essa daqui é infinitamente mais acelerada. E se não acontece do jeito que ela quer, ela vai dar uma scrolladinha pra cima e vai ver o próximo vídeo. E é a narrativa, né? E aquilo vai manipulando a tua cabeça, tipo... e até porque, pela onda de lançamentos, etc., tipo, não, é fácil fazer o dinheiro. E aí, quando não acontece na velocidade que a pessoa ouviu que deveria acontecer, ela vai começando a tomar decisões. A culpa nunca é dela, né? E daí ela fala, não, é empresa, vou mudar de empresa. Não sei o quê. E aí, no fim, ela não tá acumulando tempo de tela, o que a gente tá falando que é importante. Eu recebi um entende? vídeo de um moleque que ele gravou 5 minutos de vídeo pra mim, me pedindo emprego. E subiu o vídeo no YouTube e me mandou. Recebi ele antes de ontem. E aí, mano, um vídeo do cara muito bom. Mas aí o cara começou no meio do vídeo. Eu já trabalhei pro fulano, aí eu trabalhei pro ciclano, no último ano eu... Peraí, trabalhou Só contando 3 empresas no último ano e todos os meus conhecidos. Deixa eu mandar o áudio pra essa galera. Aí, mano, não vai. Não vai porque o moleque, ele é muito instável, ele é geração que não aceita não, é tudo do jeito dele, parará. Explicado. Então, moleque muito bom de estratégia pra fazer a comunicação, grava um vídeo, faz um bagulho totalmente diferente, eu nunca tinha visto alguém fazer isso. E automaticamente ele cometeu o erro quando ele
Ele disse onde ele trabalhou e eu conhecia todo mundo. O cara Aí, quis usar a prova social, mas eu... se fudeu muito, tá ligado? Aí, no fim das contas, não faz sentido contratar o cara. Mas acontece de essa galera não ter a mínima noção. Por exemplo, que nem eu tava falando, pô, eu trabalhei com questão de fazer fundo de Fusca, fundo de Chevette. Eu tinha que pegar aqueles carros tudo enferrujado, martelar aquela porra toda, lixar, passar resina, tarará. Um inferno fazer aquilo. Eu vendia sabonete artesanal em escola, eu vendi matéria-prima pra fazer cerveja, eu trabalhei em coisa de bar, de escola de bar, vendendo salgado, coisa assim. Trabalhei desde os 10 anos, porra. Então, tipo, eu trabalhei em tanto lugar bosta, trabalhei almoxarifado da Ferramentas Gerais, organizando arquivo. Mano, o inferno astral trabalhar naquilo. Mas foram várias coisas que hoje em dia eu digo, caralho, mas eu tomei tanto lá atrás que hoje em dia eu tenho que sentar aqui e fazer e trampar? Pff, ridículo. Ele vai mudando seu caráter, cara. Tipo, eu tive uns chefes, né, que, pô, horríveis. Só que aquilo foi bom, entende? Foi bom porque, primeiro, me mostrou muito como não ser. Exato. Entende? Tipo, então, eu não tenho papas na língua pra dar uma dura num colaborador, etc. Mas eu sempre pauto que eu tô sendo justo, assim. Tipo assim, eu nunca passo a linha do desrespeito. Aham. Mas eu sempre tô pautado em cima da justiça. E já, que era o oposto do que aquele cara fazia, entende? Então aquele cara tá sempre na minha mente, assim. Tipo assim, ele, pô, me aterrorizou, entende? Mas foi bom. Da mesma forma que todos esses trabalhos braçais, etc., são bons pra quando por qualquer motivo, passar alguma preguiça na minha cabeça, tipo assim, velho. Eu sempre fui um cara que fui muito pelo justo em todos os trampos que eu tive. E eu trabalhei na Ferramentas Gerais como menor aprendiz e depois fui efetivado. E aí, no setor de logística que eu atuei, o nosso líder, ele era do interior do Rio Grande do Sul, da Serra, e altamente racista. E aí, viado, ele pegava e ficava batendo numa menina que trabalhava do meu lado, que ela era negra, e ficava fazendo piadinha e do tipo, se fosse há uns anos atrás, nesse momento eu tava na chibata e eu te abusando. Tá ligado? Os bagulho assim, muito forte. Aí eu comecei a defender a menina e ele começou a querer indicar comigo, porque obviamente eu era gordo. Chegou um certo momento que eu digo, cara, pelo menos quando eu te retruco, pelo menos quando tu faz uma piada comigo, eu não fico vermelho, inchado e sem conseguir reagir. Ele, você tá dizendo que eu faço assim? Eu tirei uma foto dele. Sim. O moleque ficou enlouquecido. Deu 2 dias, eu fui chamado no RH. Depois, 4 dias, eu fui chamado pra ser desligado. Aí eu falei pra ele, a Marina, tá acontecendo isso com ela, aconteceu isso. Se vocês olharem as câmeras dos dias tais, tais e tais, vocês demitem ele. Agora, se vocês não fizerem, eu sei que vocês não são uma empresa justa. 2 semanas depois, o cara foi embora. Então, eu sempre joguei pelo justo, mesmo que eu me fudesse. Sempre comprei isso. Numa outra empresa. O moleque ganhava mais do que o dobro do meu colaborador que tava fazendo todo o trabalho dele. E o cara não aparecia na empresa. Ele era home office e morava 2 quadras da empresa. No centro de Porto Alegre. Eu disse, irmão, ou o meu colaborador que tá no meu time vem pro salário desse cara, vocês demitem esse cara, ou eu faço questão de não entregar o projeto e vocês atrasarem e pagarem multa. O que vocês querem? Mas tu não pode fazer isso. Não posso? Netflix. Cruzei meus braços e fiquei assistindo Netflix. Tu vai ser demitido, eu digo, sem problema, irmão. Ou tu joga o certo, ou tu me demite e demite o cara e tu te fode com multa de 1.800.000 pra deixar de ser otário. Eu sei. Eu sou gestor de projetos, eu sei o que aconteceu com o contrato. Então, a escolha é tua. Você depende de mim, você precisa de mim. Vai fazer ou não vai fazer? Vou fazer. Então tá. Aumentou o salário do cara e a gente entregou o projeto. Mas eu sempre joguei em tudo que é lugar que eu passei por isso. Então eu sempre tive a liderança de proteger os meus. Uhum. Sempre lutei por isso. E se eu via um bagulho que era injusto, eu era um retardado. Ao ponto de botar o meu na reta o tempo inteiro. Mas eu não tinha problema, porque eu sabia que salário de dedos, outro emprego, ridículo. Trabalhei 10 anos com TI antes de vir pro mercado digital. Então, pra mim, trabalhar em qualquer coisa de TI era muito fácil. Era vaga pra dar com pau, né? Aí, indiferente. Então, eu sempre comprei muita briga em todos os lugares que eu passei. E aí, chegou um certo momento que eu decidi que eu não queria mais ter chefe. Porque foi onde eu comecei a empreender. Eu simplesmente passei numa empresa que o meu irmão teve enfisema pulmonar e tava com um H1N1. Daí tava na UTI, eu fui visitar ele em Curitiba. Eu morava do lado de Porto Alegre, em Cachoeirinha, eu trabalhava em Porto Alegre. E eu fui pra Curitiba, tirei folga na sexta e na segunda e eu tinha 70 e poucas horas de banco. Eu disse, o projeto que é pra entregar na quinta-feira, eu vou entregar na quarta, eu volto na terça, trampando aqui, terça e quarta eu faço e eu entrego. Beleza. Era tipo o Booking de Portugal, era a BI. Tava fazendo uma integração com eles lá que ninguém queria fazer porque não tinha documentação, não tinha porra nenhuma, no pé no saco.
Quando eu voltei, os caras, pô, a gente tentou entrar em contato contigo, deu problema na integração. Eu digo, mas por que que subiram? Eu falei que não era pra subir. Ah, alguém subiu. Bom, beleza. Resolvi na terça, resolvi na quarta, na quinta-feira eu fui desligado. Por não ter a cultura da empresa. Projeto que tinha passado na mão de outras 3 equipes e ninguém tinha feito, porque era um saco de fazer e todo mundo deixava de lado. Eu fui lá, entreguei e fui desligado. A menina da RH chorava, ninguém entendia. Aí eu disse, cara, eu não quero mais ter chefe. Porque o cara que era meu chefe, ele era uma das equipes que tinha sido passado, e que se eu entregasse o projeto sem nenhum problema, ele perdia o cargo dele, que era 3 vezes mais alto valor do que o meu. Ficava mal pra ele. Entendi. E aí ficava ruim pra ele, ele puxou meu tapete. Foda. Então, eu disse, cara, eu nunca mais quero ter chefe na minha vida. Foi aí que eu comecei a empreender. Único e exclusivamente por isso. Pelo ódio, tá ligado? Porque eu ganhava bem, eu já tinha um bom salário e tal, claro que não se compara, né? Mas eu já tinha uma boa vida. Não tinha do que reclamar, não tinha por que eu sair. E aí eu tive que fazer esse movimento por puro ódio. E, obviamente, deu certo, deu muito bom, mas não foi algo visivelmente inteligente de sair de um salário de mais de 5 dígitos pra ganhar R$ 300 por alguns meses, tá ligado? Pra depois começar a dar certo, começar a caminhar e fazer a parada acontecer. Meio louco, mas foi o meu movimento. Eu queimei ponte porque pra mim fazia sentido na época. Não tinha nada a perder, tá ligado? Aí fui embora. Eu acho que nós, do DR, a gente é muito poderoso. Tipo, muito poderoso. Eu vejo quem fez o movimento de fazer lançamentos depois de ter passado pelo mercado de direct response, Nossa. converteu muito mais. Eu recebo, eu não vou falar o nome, mas eu tô na newsletter de algumas campanhas de grandes empresas aqui no Brasil, que, tipo assim, fatura papo de meio bi. Eles são muito ruins de copy, eles são muito ruins de oferta, entendeu? E eu fico assim, nossa, se um copywriter de DR tivesse fazendo isso daqui, vocês iam estar. Vocês fazem meio bi, vocês iam fazer 2, entendeu? É. Porque eles não têm essa skill de vender o produto. E não é questão de ir para uma linha mentirosa e agressiva. Mas é saber fazer a oferta, sabe? Sim. Até, por exemplo, o RH. Quando é uma pessoa que eu quero ter ela, eu falo, faz o processo todo, mas a oferta sou eu que faço. Porque eu sei como eu vou posicionar os pontos fortes, como eu vou vender a vaga. Empresa, né? Exatamente. Então essa é uma skill de copy, eu falo de copy, né? De oferta, Aham. que, cara, pra tudo na sua vida você vai estar melhor do que os outros. Pra qualquer... Porque Qualquer reunião tu vai chegar em quebra de objeção e por aí você vai. vai construir a narrativa. Pô, beleza, você é bom de tecnologia. Mas se você tem essa skill de saber vender a tua tecnologia... Acabou. Porque normalmente os Porque caras... os caras de tecnologia por padrão ficam ali numa estante, numa parede, pegando teia de aranha e não sabem E eles vender. são bons de produto, né? É isso. Agora, quando você faz esse combo de ser bom de produto, bom de venda, cara... É isso que eu penso pros próximos anos, sabe? É o que eu vou construir, isso é certo. Eu vou fazer esse movimento. Eu ainda não sei se eu vou fazer eu estando à frente, sendo o diretor, como CEO e brincar ali, trazendo junto do operacional, ou se eu vou ser um conselheiro de alguma empresa e pegar equity. Estou em negociações. Estou literalmente avaliando. O foda de ser conselheiro é você também ir até onde lhe cabe, né? Tipo assim, hoje, eu tô na mentalidade. Eu gosto do controle, cara. Eu gosto de chegar, poder fazer as coisas do É jeito que eu quando a quero. galera me chama pra conselho de empresa, eles normalmente me têm como é um conselho um pouco diferente, uma call semanal. E eu acompanho, e é literalmente como se eu desse todo o planejamento do que tem acontecendo na semana. Semana a semana, ó, temos esse problema, a gente vai resolver com esses contatos, vamos fazer isso. Isso aconteceu ontem, tá? Eu vou te dar um exemplo. Eu tô junto com o Arthur PC na Rio, que é a empresa dele lá De energético. de energético. Ontem eu devo ter passado pra eles, eu acho que uns 8, 9 contatos durante a call e dei tudo que a gente tem que fazer pra próxima semana pra destravar tudo e a gente poder começar a escalar de verdade. Esse é o meu prazer. E eu sei que eles vão executar. Eu sei que o time vai fazer. Mas eu gosto de sentar uma hora e pouco, puf, vai, vambora. Você de fato é um conselheiro. Então, por isso que eu te É falo. porque o conselho ele é diferente, né? O conselho, conceito empresas das antigas, não trazendo para esse mundo aqui. Uhum. O conselho ele participa uma vez por mês, ele analisa os dados, ele diz, ó, a empresa tem que seguir por este caminho e tarará. Ele direciona o que ele faria, mas não é executado por padrão que ele fala. É um conselho, é uma sugestão. Eu atuo como se fosse um sócio executivo e dizendo, mano, é isso, a gente tem que fazer isso. Quem vai executar tal coisa? Quem é o responsável por isso? Quem é que vai me entregar tal coisa? Tá ligado? Eu determino as coisas ali junto com o time. Eu acho que vem de maturidade. Tipo, eu acho que ainda não tenho. É uma coisa que eu quero desenvolver, mas eu tenho muito essa questão de
Ao mesmo tempo que às vezes é positivo, também tem a parte negativa. Eu gosto de estar envolvido. Eu gosto de estar no chão da fábrica, no dia a dia, sabe? Sabendo o que está acontecendo, sabendo principalmente que as pessoas estão fazendo as coisas na velocidade que tem que ser, sabe? Eu acho que eu ainda tenho muito a influência do Direct Response, sabe? Dessa velocidade. E eu entendo que, por exemplo, no mercado de tecnologia, as coisas não acontecem. Você não pensa hoje e amanhã tá pronto, entende? Então, ainda eu acho que eu vou precisar de alguns anos pra, tipo, poder chegar nessa posição que você tá assistindo. Tipo assim, não, vou passar aqui e eu sei que os meninos vão fazer, sabe? Não, tipo, ainda eu sou muito É envolvido. que são mais de 500 empresas, né, Gui, que eu já Ah, e passei. mais de 50 anos também. Então, assim, são mais de 500 empresas que eu já atuei de alguma forma próximo dos caras. É muito simples pra mim olhar e dizer, mano, a Coca-Cola fez isso na América Latina assim, 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 e pluf. Os caras, quê? É, tá ligado? Porque eu já vivi a experiência, já tá dentro do meu know-how, e eu não consigo nem passar essa porra pra IA, infelizmente. Uhum. Então, pra mim é simples, pra mim é fácil. E aí eu consigo fazer isso com uma certa maestria. E esse é o meu tesão hoje. Eu não me enxergo hoje no chão da fábrica. Eu não me enxergo hoje, porque eu sei que se eu faço isso, eu perco tempo com as crianças. É, mas então, por isso que é muito pessoal. Já, eu acho que. É porque, como eu não tenho criança. Quando tu tiver filho, viado, tua É, mente aí eu vai acho que mudar. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Quando tu tiver as crianças, a tua mente muda, irmão. Porque eu fui viajar, eu fiquei 3 dias fora. E aí o meu filho, ele aprendeu um movimento novo. Não lembro o que que era, se era aprendeu a sentar, não lembro o que que era. Eu perdi aquilo ali. Eu perdi o primeiro, tá ligado? Mas Eu fiquei muito puto. Que eu não deveria, mas eu fiquei. Eu não quero perder. É outro momento, né, cara? É. Tipo, Eu não quero chegar que nem meus pais e meu sogro dizer, eu não vi eles crescerem. Isso não existe na minha vida. Isso não faz sentido pra mim. Eu estou todo santo dia na construção e eu foco tanto com a minha pequena de 2 quanto no meu pequeno de 8. Vamos dormir cedo, vamos descansar, vamos ter essa rotina para que no dia seguinte a gente possa aprender coisas novas. O foco é todo santo dia desenvolver e aprender coisas novas. Chega no final do dia e pergunto, o que que tu aprendeu de novo hoje? Ah, nada. Então agora a gente vai parar e vai aprender. Mas todo santo dia tem coisa presente, nova. né? Tipo, é uma escolha, né, cara? Total. Tipo, eu acho que eu quero estar apto pra isso quando eu tiver filho, assim. Eu realmente quero ter essa experiência. Mas hoje, das possibilidades que eu tenho, Não vai. eu gosto de estar no campo de batalha, entendeu? De estar na loucura. Por isso que eu falei, tipo, tá na pressão ali. Que idade tu tá, viado? 29. Então, tá na época ainda, tá Tá ligado? confortável, sabe? Tá Tipo, confortável. tá confortável, tá. Eu fui ter filho aos 35. Pô, eu penso em. Eu tenho outras coisas que eu quero fazer, sabe? Sim. Ano que vem eu vou embora de novo do Brasil. Aí eu vou ficar mais um ano fora. E eu não vejo isso acontecendo com você tendo filho, porque. Muito mais difícil. E fora que eu acho que é um pouco errado com a criança, sabe? É tirar esse ambiente de estabilidade, sabe? Porque você mudar muito é ruim. É oneroso para construção de base, N fatores. Total. Então, é óbvio que é confortável eu falar de onde eu tô, mas quando eu tiver filho, aí eu quero que eu seja o melhor pra ele, entendeu? Aham. Mas nesse momento, como eu não tenho, eu vou escolher as coisas que são melhores pra mim, que é Total. não ter filho nesse momento, né? O meu caso, eu fui tirar o passaporte pra começar a viajar em fevereiro de 20. Março estourou a pandemia. Aí, obviamente, não viajei. E desde então eu não fiz nenhuma viagem pro exterior. Tipo assim, eu conheço a América Latina aqui e tal, mas pra fora, nada. Por quê? Porque teve as crianças. Então, quando a gente ia viajar com a pequena, minha esposa engravidou. Já fudeu viagem de novo. Então, cara, é um outro momento. Eu sei que agora, quando ele completar 1 ano, aí eu vou ter coragem de começar a botar o pé na estrada, a gente vai começar a viajar mais, vai começar a brincar mais. Mas antes disso, eu não Mas acho é justo. outra dinâmica também, né, É outra cara? realidade. Outra dinâmica. É outra construção. E eu estou disposto a me doar por isso. Pra mim é muito recompensador. É muito do caralho chegar e ganhar um puta abraço de manhã ou um beijo quando vai dormir. É absurdo, mano. É um bagulho que nada se pagou de tudo que eu já fiz até hoje. É o meu melhor projeto de vida em disparadaço, tá ligado? É do caralho. Não troco por nada. Então, eu estou disposto a deixar coisas de lado pra que isso seja o meu foco. Acho que é tudo escolha, né, cara? Acho que a gente falou muito sobre isso, né? Sobre escolher, fazer as coisas, saber escolher o mercado, saber que vai ter ônus, vai ter bônus. Igual você falou, pô, não posso viajar, mas eu prefiro isso do que viajar. A mesma Total. coisa, eu posso viajar, mas aí eu não tenho filho. Então, são escolhas. Quanto mais você ser realista, entender que tudo tem lado positivo e negativo, melhor, sabe? Menos frustrado você vai estar porque tudo vai ter lado positivo. Mais feliz vai ser. Exatamente, porque aí você não surpreende com o sol iluminar, que é o que a gente tinha falado. Tipo, Muito bom, mano. Porra, essa analogia foi incrível. Gui, hoje, dentro da operação, o que é, no teu dia a dia, o teu maior trabalho?
Hum, boa pergunta. Porque tu falou que faz coisa pra caralho, de entrar quando tá precisando de mim, não sei o quê. Tá, mas acordei. O que que é a tua rotina? Tá, a minha rotina, primeiro, eu acordo 5h30. Meu Deus! 5h30. Eu acordo 5h30, aí eu pego um livro, leio por 25 minutos, depois eu leio a Bíblia, aí vou pro computador. Vou pro computador, fico até... Isso com uma xícara de café. Aí eu fico lá até 7h30. Aí saio do computador, me arrumo, vou pro Muay Thai. Volto do Muay Thai, 9h30. Beleza, para. Ah. Vou pro computador. O que você faz no PC? Depende, tipo assim, eu uso tudo no ClickUp, minhas tarefas, mas tem cerca de um mês. Eu posso utilizar o meu bloco de notas pra colocar os bullet points do dia. Tipo assim, Eu faço isso também. tipo, amanhã o que que eu tenho que fazer? Aí, às vezes, o que eu tenho que fazer, eu consigo iniciar o dia fazendo, e às vezes eu tenho que esperar alguém entrar, para o que eu tenho que falar com a Saquei. pessoa. Porque não é um problema. Só que porque o ClickUp tem muita coisa, que elas podem ser realizadas naquele dia, mas não precisam ser executadas naquele dia. Backlog, né? E já no meu bloco de notas, tipo, não, isso aqui eu tenho que conversar Eu não hoje. posso ir dormir sem ter finalizado isso aqui. Exato. Aí eu faço, repasso pelo trabalho dos outros. Então, por mais que um gestor esteja responsável pela fonte de tráfego, eu entro lá, vejo se tem alguma coisa, questiono. Tipo, eu não tenho vergonha de questionar eles. Tipo assim, por que eles tomam essa decisão? Por que essa campanha aqui? Ou por que isso aqui tá desse jeito? Porque, cara, é o meu dinheiro que tá lá. Então eu quero ver o racional. Ah, não, por conta disso, disso, disso. Beleza, faz sentido. Legal. Ou falo assim, cara, eu acho que se você ir por essa direção, é melhor. Entende? Então eu faço essa varredura ali dos funis, porque o que tá gastando dinheiro sempre é a coisa mais importante, ou para você pausar ou para você pôr mais dinheiro, né? Perfeito. Então, como eu te falei, muda muito de um dia para o outro. Por exemplo, hoje eu sabia que eu vim aqui no podcast. Então, eu adiantei o máximo de coisas que eu pude ontem. De manhã eu não fui para academia, mas acaba que eu vou repor no sábado, Aham. justamente para ter mais tempo disponível para antes do podcast eu poder me preparar, Caraca, entendeu? da hora. E aí, enfim, 9h30 eu volto, tomo café, entro no escritório de novo. Passo algumas coisas que do dia, mas normalmente, converso com os gestores, vejo se eles estão precisando de alguma coisa. Você sabe que a gente... Verifico se o sol tá iluminando. E tá, normalmente, 5h30 já tá. Tipo, hoje, o Red Crack, eu que vi. Saquei. E não foi um erro deles, mas é justamente essa característica de ser bitolado com as coisas. Eu falo assim, cara, tá muito estranho, isso aqui tá demorando demais pra carregar. Aí já mandei mensagem pros gestores. Olhem essas campanhas. Aí daí tava perto pro Muay Thai, eu só falei pro gestor, ó, cuida dessas coisas aqui pra mim, eu volto em 1 hora. Quando voltou, ele pausou tudo primeiro, voltou, resolveu tudo. Mas eu meio que dei a direção ali. Sim, acionou o red flag. Mas assim, eu vejo que tem que ser, no mercado que a gente tá, tem que ser muito adaptativo, entende? Aham. Tem problemas que você não sabe que você vai ter no dia e você vai ter que gerenciar aquilo. Então, terça, a gente teve problema no gateway. Cara, do nada eu tive que achar um contato para eu fazer uma call para saber como contornar aquilo. E a gente conseguiu resolver. Mas era uma coisa que no dia anterior eu nem sabia que ia acontecer. Entende? Ou se, por exemplo, o Facebook resolve matar todas as suas contas, suspender todas as suas contas. Cara, você não sabia que aquilo ia acontecer. Óbvio que você tem que ter uma contingência. Mas às vezes é uma onda de bloqueio tão grande que te pega desprevenido. Aham. E aí você tem que ser reativo, né? A coisa acontece e você resolve. Simples, sem se surpreender Sem que o sol choro, iluminou. assim, ai meu Deus, e Não, agora? é assim, a natureza é essa. Sem o famoso beautiful people que a galera fica zoando, né? Que os caras ficam chorando na internet ao invés de Não. solucionar o problema. Não, tem que resolver, cara. Tipo assim, quanto mais você sabe que o teu trabalho é resolver problema, tipo, não, tô executando meu trabalho, é esse. Então eu entro muito em call durante o dia, tipo, mas não é calls improdutivas Sim. e Com pauta, formais. com foco. Não, mas às vezes eu tenho ideias, tipo assim, por exemplo, semana passada a gente tava testando o funil, eu tive alguns insights em cima deles, chamei o copy responsável, chamei o gestor responsável. Primeiro falei pro gestor responsável, quero que você puxe todos os dados, esse que a gente vai entrar em call. Entrei em call, a gente começou a falar e isso levou para uma outra direção. Aham. Essa era uma call que não estava no nosso cronograma da semana. Mas a gente teve que fazer aquela call que nos levou a algo melhor depois, entende? Massa. Então eu tenho que ter essa janela de tempo disponível para o meu time falar comigo e eu falar com o meu time, entende? Perfeito. Então aí 9h30 eu volto pro escritório, fico ali até umas 10h30, vou pra academia, treino, faço meu cardio, volto, tomo banho e faço minha primeira refeição. Minha primeira refeição é 1h, 1h30 da tarde. Aí volto, fico no Gather, ali trabalhando com o time. Aham. Aí segunda, terça e quarta eu tenho aula de idiomas.
E aí, depois da aula, começo a fazer fase daily com as fontes de tráfego para ver como que foi o dia, se estão precisando de alguma coisa, se tem alguma coisa que eles não viram que eu vi, se eles precisam que eu... Tipo, é que às vezes tem problemas que eles querem... Tipo, o que é bom, eles querem resolver o problema sozinho. Só que às vezes me mandar uma mensagem... Era mais rápido. Era mais rápido, porque daí eu poderia não saber. Mas aí, mas e se eu mandar mensagem pro Breyer e ele ter a resposta? Entende? Então, Eu uso isso diretaço. Mas tipo, você tem. Eu falo pra eles, eu sou uma ferramenta, vocês têm que me usar, entende? É isso. Porque às vezes você fica lá, tipo, o que é legal o cara tentar resolver o problema. Mas às vezes a tua resolução de Você vai problema. gastar 10 horas enquanto tu gasta 10 minutos, né? Exatamente. Mano, acontece isso direto. Mas, tipo, direto. Eu falo, cara, às vezes eu tenho contato do dono da ferramenta, eu posso ligar pro cara, entende? Exato. Então eu busco sempre final de call, reflito, me liguem, eu estou disponível, me usem como ferramenta, que vocês precisarem, etc e tal. Aí eu toco o dia trabalhando até umas 9h30, 9 horas. Mas é aquele. Eu, pelo menos não sei se acontece isso com você. Mas por mais que eu saia ali do escritório, eu tô trabalhando, minha cabeça tá pensando em coisas. Eu eventualmente mando mensagem pros caras, tipo, sei lá. E eu falo pra eles: eu não tenho problema que vocês me mandarem mensagem 1h da manhã, mas eu também não vou ter. Se eu tiver uma ideia, eu vou mandar. Não quer dizer que você tem que me responder a 1 hora. Mas a hora que você vê, você vai me responder. Eu não quero morrer com ideias e eu não quero que vocês morram com ideia, com questionamentos, etc. Então eu saio pra lá. Vou pra sala, assisto uma série ali pra dar uma relaxada e vou deitar. Normalmente 10h30, 11 horas eu tô dormindo. E aí no outro dia 5h30 eu tô de novo, entendeu? Caralho. Eu não consigo ter essa rotina nem fodendo. Cara, eu gosto, mano. Tipo, o problema é que eu gosto muito, assim, dessa performance, de me sentir produtivo ao Altamente extremo. performático, né? Performático. Tipo, até é uma coisa que em terapia eu vejo. Eu tenho que estou buscando tratar porque tudo tem que performar, entende? Tipo, eu não... sempre que eu começo a falar, vou jogar poker. De repente começa a virar performance. Já quero ficar muito bom e aí já perde o intuito que era ser um hobby, entende? Mas eu não acho isso errado, tá ligado? Não, eu acho que não é errado, nem certo, assim. Só O que próprio Thales Gomes tem essa visão. Exemplo, antes dele ir esquiar, ele assistiu por 100 horas de vídeo de como esquiar e o que fazer e como fazer. A mesma coisa pro kitesurf, a mesma coisa. Pra tudo que ele vai fazer, ele consome uma cacetada de teoria antes de botar o pé na prática. Pra ser bom, né? Pra ser bom. Eu odeio ser ruim. Eu odeio. No começo do ano eu tava fazendo futevôlei e Muay Thai. Aí eu fazia 3 vezes futevôlei e 2 vezes Muay Thai. Aí eu falei, cara, se eu ficar dividindo a atenção, eu não vou ser pica em nenhum. Parei com futevôlei e agora eu faço Muay Thai 5 vezes na semana. Entende? Tipo assim, porque eu chegava lá assim, nossa, eu não tô bom. Eu ia lá pra relaxar e saía puto. Falei, nossa, como que eu posso ser tão ruim, cara? Entende? Aí eu falei, pô, é questão de lógica. Tem o cara que vai ser... O cara do, sei lá, começou hoje o futevôlei, ele já tem uma familiaridade, já é bom. Pô, legal, cara. Mas se eu ir lá todo dia, eu posso demorar mais que esse cara. Mas eu vou ficar bom. Então, na minha cabeça é sempre isso, tipo... Cara, se eu tô me incomodado... Intensidade desdobra o tempo, mano. Mas você eventualmente vai ficar bom. Pode demorar mais, pode, mas você vai ficar bom. Aham. Então eu sempre tenho essa maturidade, tipo assim, cara, então eu preciso dar mais tempo pra isso e ficar passando tempo nisso. Famoso entende? hora de tela, né? Hora de tela. Por isso que eu falei que era fácil, entende? Não é que o cara é um gênio, é que ele só teve mais tempo que você. Sim. Agora, cabe a você, se você tem uma disputa com o cara, pôr mais tempo do que ele. Se o cara, ele começou antes. Tá, mas se ele fica 5, fica 15. Entendeu? Eventualmente você vai passar esse maluco, entendeu? Exato. É o meu caso. Tipo, eu já vinha com 10 anos de tecnologia de bagagem. Em carnaval desse ano, eu tomei a decisão de me aprofundar em IA. Só que aí, viado, quando eu tomei a decisão de me aprofundar em IA, raros os dias que eu dormia antes das 5 da manhã. Raríssimos. Comecei a dormir 2, 3 horas por dia, num nível intenso. Eu, minha coquinha zero e meu cloud code. Mano, enlouqueci. Só, obviamente, eu já tinha um know-how gigante de antes, mas o que eu comecei a estudar, eu desdobrei o tempo. A galera me via cada semana numa jornada de evolução totalmente diferente do que eu tava na semana anterior. Por quê? Porque eu literalmente já tinha uma bagagem muito grande, com um desdobramento de tempo na quantidade de horas depositado naquilo. Deu um mês, deu um puta de um É salto. lógica, né, mano? É lógico, é uma coisa lógica. Então a minha bagagem mais o tempo investido me trouxe resultados estratosféricos. Mas isso é pra tudo, sabe? Tipo, óbvio, beleza, você tem o seu background de tecnologia que com certeza te ajudou. Soma muito. Mas não vou negar. se você não tivesse passado tempo fazendo, um cara que tivesse passado tempo fazendo, ele ia te passar. Total. Entendeu? Então, tudo à exposição, cara. Beleza, o cara é mais inteligente, é mais lógico que eu. Tá bom, cara, mas se tu fazer mais que o cara, tu vai ficar bom.
Tu pode não ficar tão bom quanto ele, mas o bom você vai ficar, entende? E eu sempre bato numa tecla de um post que eu vi um tempo atrás e eu levo ele como referência pra a minha semana, principalmente. Toda a minha vida ela é baseada em 4 bocas de fogão. Trabalho, saúde, amigos e família. São esses 4 pilares, na minha opinião. Trabalho, saúde, amigos e família. Trabalho tá numa chama acesa para um caralho pra mim. Muito intenso. Alguém vai falhar aqui. Amigos, tá zerado. Zerei. Família tá num fogo médio pro alto. Saúde, eu tive que baixar um pouquinho. Então eu tava treinando todo santo dia, tava me alimentando bem pra caralho e ainda tava correndo. Eu tirei a corrida, eu piorei na alimentação e comecei a treinar 3 vezes na semana. Pra que eu possa intensificar um pouco mais a família e manter o trabalho em alta. Então eu tô fazendo a minha saúde acontecer só pra manter a performance no trabalho. Pra estar respirando. Pra estar respirando. Literalmente isso. Mas eu sei que metade de agosto eu volto a intensificar na saúde. Eu dei o prazo de 45 dias, que é julho, mais metade de agosto, para diminuir a saúde e aumentar a família. Gestão de recurso, né, cara? Tipo, você não consegue atingir o ápice em todas essas situações, entende? Exato. Acaba que eu tenho menos uma boca que a parte da família ali. Então o restante eu vou muito, tipo assim, pra mim uma prioridade a parte física. Tipo, eu realmente performo melhor no trabalho por fazer o que eu faço de forma física, Fisicamente. tipo, com treino e etc. Mas acaba que quando eu tenho, tipo, esse ano que nem eu tô falando, eu escolhi o trabalho. Eu escolhi não fazer coisas que eu queria fazer, entende? E eu acho que ter essa, de novo, pra mim é tudo maturidade, sabe? Você falar, cara, eu tenho que fazer uma escolha. Eu tenho que escolher uma coisa, eu não consigo fazer as 4, entende? E aí quando você fala, não, vou escolher 45 dias isso. Beleza, vou escolher de novo os próximos 45? Não, agora eu vou para uma outra área, eu vou aceitar que eu vou reduzir isso daqui. Sabe? Exato. O problema é você ter essa arrogância de que achar que você consegue fazer tudo. Você não consegue. Você não é o Superman, cara. Não é. Não tem como, tá ligado? Não é. E quanto menos espera, a Kryptonita vem e te derruba, irmão. É. Ponto. Não tem mágica. Nem eu, semana passada eu trabalhei pra caralho. 2 dias de febre. Fudeu. Acontece, tipo, mas é uma escolha, não é uma surpresa, né? Então, Aconteceu, irmão. Sabia que podia acontecer pelo nível de trabalho que eu tava entregando, a quantidade de horas a menos, minha imunidade ia baixar. E uma hora a saúde ia cair. Era lógico. Eu já sabia que isso ia acontecer. Eu já tinha essa clareza. Essa noção da realidade, ela é importante, sabe? Porque Total. aí você fala, não, pô, pra eu ficar bom nisso, eu tenho que passar muito tempo. Então eu vou tirando horas das outras e vou aceitar que eu vou ficar ruim nas outras, porque eu estou alocando recurso de tempo, esforço, etc. nisso daqui. Mano, não sei se tu pode / quer, mas o quanto que tu já escalou de faturamento dentro desse mercado? Cara, uns 70 milhões. 70 milhões. Top. Se tu pudesse recomendar pra uma galera que tá iniciando dentro do mercado Direct Response, o que tu recomendaria eles fazer hoje? Eu acredito que info sempre vai ser a barreira, não a menor barreira, mas vai ser a barreira que não é tão difícil quanto o Nutra, a nível de custo, para você escalou Nutra, você sabe que custa testar. E o cara, o novato, que é aqui para quem a gente tá falando, ele vai testar mais do que ele acertar, porque ele não tem experiência para ter uma assertividade alta. Lógico, ele tem que baratear o custo dele. Só que ao mesmo tempo, quando ele acertar, ele tem que ganhar dinheiro por isso. Então eu não posso falar assim, faz X coisa, só que o teu acerto te paga muito pouco, entende? Então eu acho que o info é algo que você consegue testar e ainda assim ser premiado quando você acertar, entende? Mas é óbvio que tudo, pra mim tudo é uma variável no raciocínio lógico do cara, tipo assim, tem pessoas que vão precisar de mais testes do que outras, entende? Mas eu recomendaria começar no info. É isso que eu vejo de melhor possibilidade hoje, sabe? Boa. Tipo, eu sei que tem outras possibilidades, mas eu não tenho propriedade pra falar. Por exemplo, sei que tem gente que faz dinheiro com low ticket no Brasil, mas eu não tenho conhecimento, nunca interagi com isso, então eu não posso falar, pô, faz isso, porque eu não sei, entende? Boa. Inclusive vai ter gente no evento que vai estar falando exatamente sobre isso, sobre o low ticket no Brasil e tal. O Vitor X é um moleque... Esse moleque é muito gente boa. Eu conheci gente boa ele pra caralho. ano passado, eu acho, na e Black House. muito bom, mano. E muito bom. Ele é muito gente boa, cara, muito gente boa. Só que daí, de novo, tipo, como eu não fiz, não tem como falar, faz isso. Entendeu? Eu falo o que eu faço, né? Claro. Eu, se fosse recomendar pra alguém hoje, eu recomendaria a pessoa começar prestando serviço pra alguém. E gestor de tráfego. Gestor de tráfego é uma coisa que você consegue aprender, ser bom mais rápido. Você consegue ser bom mais rápido do que copywriter.
E se você pega os princípios da gestão de tráfego que eu falei, você consegue se adaptar a qualquer fonte de tráfego. Logo, você começa a ficar mais valioso. E Sim. fora que a fonte de tráfego, ela vai estar ali. Sempre vai. Daqui a 5 anos, vai ter fonte de tráfego ali. Então, é um conteúdo também, é um tempo depositado que esse conteúdo ele não vai deixar de existir. Ele não vai, tipo, se tornar obsoleto. Aham. Então, quanto mais tempo ali você passa, melhor você fica e eventualmente você vai usar esse recurso até mesmo para fazer suas coisas, sabe? Eu acho que é mais fácil ser um bom gestor de tráfego do que ser um bom copywriter, por exemplo. Faz todo sentido. Faz todo E é sentido. mais difícil também. Tipo, é mais difícil você ser pago por ser copywriter, sabe? Porque o copywriter ele não tá no controle do acerto dele completamente. Por exemplo, essa lógica de distribuição de ativos, de contas, etc. Se o ativo, ou se a copy, a peça de copy do copy, chegar num gestor que não é bom, ele condena o trabalho dele. Já o gestor de tráfego, ele vai estar com várias ofertas de várias pessoas, mas no final é sempre ele que vai estar controlando o resultado. Sim, Entende? sim, Até, sim. até ontem na call semanal eu falei, cara, os gestores de tráfego são a linha de frente, são a infantaria, entende? Então vocês têm que facilitar o nosso trabalho. E eu me coloco no nosso trabalho porque eu tô sempre com os caras. Aham. Eu sou mais próximo do gestor de tráfego, porque é o cara que trabalha todo dia. Um gestor de tráfego esse final de semana, ele foi pro casamento de um amigo dele. Ele levou as campanhas dele, porque ele sabe que ele tem responsabilidades, Sim. entende? Então é o que eu falei pro time. Cara, vocês têm que ajudar esse cara a performar, porque se, por exemplo, um criativo chega às 11 horas da noite, a chance dele subir errado, ou o Facebook reprovar, Google reprovar, e aí e ter que segurar esse cara até mais tarde para ele poder dormir, é maior. Logo, se ele dorme menos, ele pode tomar decisões piores. Então eu falei, vocês, editores, copywriters, você tem que facilitar o trabalho do cara. Quanto antes você entrega isso para ele, melhor. Eu quero esse cara dormindo o mais cedo possível, porque eu quero a mente dele livre para resolver problema, porque ele vai ter problema. A linha de frente de problema, ali, de fonte de tráfego, de tracker, de tudo, quem vê é o gestor de tráfego. Total. Mas ao mesmo tempo que eu tô falando aqui, você vai ter muito problema, eu acho que você vai interagir com mais coisas e você vai estar mais no controle do seu aprendizado, sabe? Então eu acho que gestor de tráfego, e é muito fácil de começar. Se você for um júnior, tipo, você consegue uma júnior, você só tem que ser organizado e executar o que te falo. Ninguém vai te demitir por você executar o que você fala. Normalmente o júnior é demitido por falar, faz A e ele faz Z. Entendeu? Então, se você for fazer o básico. Se no cara, mínimo tu escutar e executar, porra, Mano, você vai bater seu viu? Você não trabalho. precisa nem ser um gênio, cara. Agora, um copy júnior, cara, ele tem uma boa variável para errar, entendeu? É, Então, eu acho que o gestor de tráfego tem mais chance de dar certo. boa, lindo. Como é que a galera faz pra te encontrar nas redes sociais? Meu arroba no Instagram é GuiCarton. Aí tem alguns vídeos no YouTube, outros podcasts que eu participei, enfim, mas que eu posto, às vezes eu falo sobre o mercado, mas a maior parte do tempo eu compartilho o que eu tô fazendo a nível de físico, de esporte, livros que eu leio, eu gosto de publicar também, assim, Massa. mas não tem nada de... Não esperem muito conteúdo de empreendedorismo, essa etc. Eu só gosto de compartilhar a pessoa que eu sou, porque uns 3, 4 anos atrás eu entendi quanto, tipo, as pessoas do mercado veem o que eu tô fazendo. E logo isso abre possibilidades para minha empresa também. Total. Então aquilo lá não é só. O meu Instagram não é para mim, é para o mercado também. entende? Perfeito. Porque eu entendo o poder que aquilo tem para me abrir oportunidades, assim como tá aqui com você. Boa, valeu. Bom, pra quem vende na gringa, inclusive a gente que já foi produtor de produto físico, a gente aqui utilizou a Full Stack. Então a Full Stack, ela fazia toda a parte de fabricação, toda a parte de entrega. Então, se você quer ter um nutracêutico na gringa, faz toda a diferença no seu jogo. E por óbvio, você vai escalar no Facebook, você vai precisar subir, por exemplo, a escala baiana. E não tem ferramenta melhor do que isso para fazer realmente uma escala de uma maneira muito mais inteligente, com muito menos pessoas e muito mais resultado do que a Direct Ads. Então, entra lá no site deles, você vai se surpreender, é uma ferramenta muito poderosa para quem escala com o Facebook. Nós também utilizamos para fazer todas as nossas páginas como servidor, como host, e hoje em dia eles têm MCP de cloud, tá? O Vini da Atomic Cat criou isso, ficou absurdo.
toda a parte de Cloud Code com a Tomcat. Então, eu não preciso mais sair de dentro do meu Cloud Code, fico ali bem de boinha, bonitinho, e eles já publicam tudo, fazem tudo certinho. E por óbvio, para você vender tanto no Brasil quanto vender lá fora, conseguindo escalar globalmente as suas ofertas, vem com a Pagins, ferramenta aí absurda pra galera que tá querendo escalar. É do Arthur PC, tá? Já teve aqui com a gente nos podcasts e ele tá com uma plataforma de pagamento muito legal e que a galera tem curtido muito, tem tido um resultado muito bruto. Agradecer a cada um dos nossos patrocinadores, sem eles aqui não seria possível. Eu sou o CEO, Gabriel Breyer, CEO da empresa dependente aqui, e se você quer escalar através de inteligência artificial com times enxutos de alta performance, basta me chamar no direct que a gente troca ideia e eu te ajudo com isso. Gui, obrigado. Quer dar uma última frase pra galera que tá nos assistindo? Cara, eu acho que de tempos em tempos eu me fixo em algumas frases, que é meio que o lema dos próximos meses. Aham. Então, tem uma que eu venho repetindo pro time, que é que eu peguei com o CEO ali da Stellar Bet, que eu assisto bastante os vídeos dele, que é do balanço da carroça que as melancias se ajeitam. Então, a minha característica de ser um cara excessivamente organizado, às vezes atrasou a empresa. Então, eventualmente, eu tô repetindo para mim, repetindo pro time, justamente pra gente entender que a gente tem que se colocar em movimento e o movimento vai fazer as melancias se ajeitarem e etc. E eventualmente vai dar certo. Então, principalmente para quem já tem um certo nível, não o iniciante, às vezes abdicar de organização, abdicar de etapas processuais vai fazer com que você chegue no objetivo principal, que é o que a gente falou, que é fazer dinheiro. Então, acho que essa é a minha frase de agora. Talvez daqui 3 meses vai ser outra, mas isso é uma coisa que eu venho repetindo todos os dias, justamente para tirar a necessidade de organização eventualmente. E, enfim, essa é a frase da semana. Talvez a próxima vez eu venha com uma outra. Boa. A minha frase tem sido: disciplina é sucesso. Onde sucesso é um cifrão. Boa. Disciplina é sucesso, simples assim. Tudo que eu coloquei disciplina, fiz todo santo dia, repetidamente, desdobrando o tempo, se tornou sucesso. Sem exceções. É a execução ali que a gente tava falando, né? É o que a gente falou muito na maior parte do tempo do podcast. Disciplina é sucesso. Então é o que eu tenho vivido com maestria pra tudo. E, obviamente, escolho qual que é a minha disciplina da semana. Com certeza, não dá pra abraçar o mundo, né? É isso. Gui, obrigado de coração. Fechou? Obrigado. Prazer enorme. Tamo junto. É isso. Finalizou? Finalizou, e agora vem as fotinhas, agora tem todo mundo.